Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. No mundo de One Piece. Capítulo 141, Sala de Autoridade e 5 Anciãos. Quartel-General da Marinha. A batalha de Blaze contra Kaido bombeou o sangue dos soldados e oficiais da Marinha presentes no quartel-general e irritou seus espíritos enquanto seus olhos ardiam com um desejo de se tornarem fortes. Embora Blaze tenha perdido a batalha depois de preservar por horas, sua força, determinação conquistaram o coração de inúmeros soldados da Marinha. Ó cara! O vice-almirante Tsuru, que estava ao lado de Sengoku, suspirou e pensou em seu coração. Sengoku, o que você planeja alcançar fazendo isso? Na verdade, a força de Blaze está além das expectativas de Sengoku. Quanto ao motivo pelo qual fez isso, ele quer aumentar o espírito dos soldados e, ao mesmo tempo, a posição de Blaze entre os fuzileiros navais. Castelo Pangeia, Mary Geoise. Sala da Autoridade, uma sala grande, expansiva e opulenta com alcovas altas e janelas ao longo das paredes. É onde os 5 anciãos se reúnem e dão audiência a quem vem vê-los. No momento, eles estão discutindo a luta de Blaze com Kaido. Um dos 5 anciãos que tinha uma cicatriz no lado esquerdo do rosto e um guindaste ambulante falou. Sua taxa de melhoria é rápida. Sua força ultrapassou o nível dos almirantes e não demorará muito para atingir o nível de Yonkou. Deveria ter sido bom para nós ter alguém como ele ao nosso lado, mas considerando suas ações passadas, podemos confirmar que ele odeia o governo mundial. Um homem alto e magro, barbudo e longos cabelos brancos expressou-se. É hora de decidirmos o que fazer com ele. Se esperarmos mais, será mais difícil controlá-lo. Não podemos mais negligenciá-lo. Suas ambições são altas, considerando-o aqui de seu poderoso conquistador. Ele é diferente de Garp, mas Sengoku o apoia incondicionalmente. Se vamos fazer algo, temos que fazê-lo agora. O mais velho que segura a espada do samurai com ele pronunciou. Vamos testá-lo mais uma vez. Se ele está decidido a se opor à nossa autoridade, então não temos escolha a não ser eliminá-lo. Todos os 5 anciãos discutiram e concordaram com a proposta. Eles sabiam que deixar Blaze na marinha é muito perigoso, pois ele é alguém que não obedece às ordens. Com sua força, não será um problema para ele alcançar o posto de almirante da frota, mas então, ele ouvirá suas ordens? A resposta é um grande não. Eles já podiam prever o que aconteceria se os fuzileiros navais caíssem sob o controle de Blaze. Blaze é um espinho nos olhos deles que precisa ser eliminado o mais rápido possível. Quanto ao método que eles vão usar, é um mistério. Simples assim, eles votaram no destino de Blaze em uma conversa casual. Não é surpreendente, uma vez que são extremistas que sacrificariam um número incontável de pessoas inocentes para manter a autoridade do governo mundial e manter o equilíbrio mundial. De volta à batalha, Blaze não ficou inconsciente por muito tempo. Ele recuperou a consciência depois de meia hora sentindo uma dor dilacerante por todo o corpo. Quando ele olhou em volta, ficou surpreso ao descobrir que a batalha já havia terminado. E quando viu Garp parado no convés do navio, ele entendeu. Ao vê-lo abrir os olhos, todos no navio soltaram um suspiro de alívio. Onde está Kaido? O que aconteceu? Blaze perguntou a Regis enquanto este narrava os seguintes eventos. Assim que você perdeu a consciência, Aokigisa entrou em confronto com Kaido, mas sentindo a chegada do vice-almirante Garp, Kaido saiu com King e Queen deixando para trás a fruta do diabo. Blaze acenou com a cabeça em compreensão. Ele sabia que mesmo sem Garp, Kuzan é mais do que capaz de lidar com Kaido por algum tempo. Curando seus ferimentos com seus poderes de Akuma no Mi e vitalidade que se recuperou até certo ponto, Blaze levantou-se sentindo-se rejuvenescido. É uma batalha gratificante, pois ele experimentou o verdadeiro poder do Yonkou e sua força melhorou em um nível totalmente novo. Ele aperfeiçoou seu Ryu ou destruição interna completamente enquanto também compreendia o conceito avançado de observação aqui, visão do futuro. Além disso, entrar em contato com Kaido deu a Blaze a visão necessária sobre como dominar a infusão ao Shoku. Ele não é Luffy porque não conseguiu compreender isso no meio da batalha. Ele também descobriu uma coisa. A infusão de Aoshoku não pode ser ensinada ou treinada, deve-se perceber por si mesmo para usá-la com sucesso. Blaze está confiante de que na próxima vez que encontrar Kaido o resultado será diferente. Ele não é arrogante o suficiente para afirmar que vencerá Kaido, mas certamente não perderá. Naquele momento, uma notificação do sistema soou em seu ouvido confundindo Blaze, pois ele não completou nenhuma conquista nem derrotou ninguém. Quando ele verificou, ficou surpreso. Conquista concluída. Torne-se um vice-almirante. Recompensa, mais 2,0 aqui mais 2,0 pontos de atributo grátis. Vendo isso, Blaze sorriu ao saber o que isso significava. Sengoku o promoveu ao posto de vice-almirante assim que sua batalha com Kaido terminou. Ele então verificou seu painel de status. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 65,8. Akuma no Mi, 63,7. Aqui, 64,3. Ponto de atributo gratuito, 6,5. Todos os seus atributos aumentaram exponencialmente. Além de 2,0 pontos de Aqui e 2,0 pontos de atributos gratuitos, ele ganhou ao completar uma conquista. A batalha com Kaido aumentou seu atributo de Constituição em 0,4, Akuma no Mi em 1,0 e Aqui em 0,5.
O maior crescimento veio do atributo da fruta do diabo, que aumentou um ponto inteiro graças a ele compreender a verdadeira natureza das chamas. Blaise cerrou o punho, pois sabia que não estava longe de desafiar Barba Branca. Naquele momento, Kuzan e Garp se aproximaram depois de ordenar aos soldados que se preparassem para zarpar. Bavarra, seu pirralho, pensei que você não acordaria por uma semana, considerando os ferimentos. Você melhorou. Garp riu alto enquanto Blaise simplesmente revirou os olhos. O que você acha da força de Kaido? Garp perguntou. Não vou perder na próxima vez que nos encontrarmos. Estou um pouco longe de entender como utilizar adequadamente o Haki do Conquistador. Blaise respondeu. Oh, Garp ficou surpreso com suas palavras. Capítulo 142, Infusão de Aoshoku. Manhã, Blaise se recuperou ao seu estado máximo enquanto todos os seus ferimentos foram completamente curados após descansar por algumas horas e até mesmo seres como Garp e Kuzan ficaram impressionados com a velocidade da regeneração. Quanto aos outros soldados da marinha, eles ficaram perplexos, pois sabiam o quão gravemente Blaise estava ferido. Eles pensaram que levaria de 10 a 15 dias para ele se recuperar completamente. Logo pela manhã, Blaise foi procurar Garp para pegar algumas dicas. Ele sabia que este último não é bom para ensinar, mas é bom com o punho e é isso que ele quer. Surpreendentemente, desta vez Garp não bateu nele como sempre. Sob as instruções de Blaise, o navio da marinha encontrou uma ilha desconhecida a alguns quilômetros de sua localização. Então, Garp e Blaise desembarcaram na ilha enquanto Kuzan, Regis, Rosinante e Kuina os acompanhavam. Pirralho, você está pronto? Garp perguntou cerrando o punho. Ao contrário de outras vezes, ele tinha uma expressão solene. Blaise se perguntou. É porque ele vai me bater seriamente desta vez? Estou pronto. Blaise acenou com a cabeça e respirou fundo. Ele sabia sobre a Aoshoku ou infusão de Haki do Conquistador antes. Ele até pediu ao velho Magnus para ensiná-lo, mas este afirmou que não pode ser ensinado. Somente após sua batalha com Kaido ele percebeu o significado por trás de suas palavras. Aqui nada mais é do que força de vontade de si mesmo, mas fica complicado dividido em 3 tipos. Nem todo mundo é capaz de utilizar o Haki do Conquistador porque não é digno, ou simplesmente sua força de vontade por si só não é forte o suficiente. Utilizar o Haki do Conqueror é semelhante ao armamento em Mementaraki, mas ao mesmo tempo é diferente. Ao contrário do armamento em Mementaraki que é treinado e deriva da força de vontade, o Haki do Conquistador é apenas pura força de vontade. Então Blaise desconsiderou todas as coisas complexas e foi ao básico. Ao se concentrar, Haki ou apenas pura força de vontade fluiu para seu braço direito e cobriu seu punho. Fluxos de energia roxa escura emanaram do braço de Blaise. Vendo isso, Garp sorriu. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Com um golpe na perna, Garp avançou e deu um soco que brilhou em um raio roxo enquanto Blaise fazia o mesmo. Estrondo. O punho deles nem sequer tocou, mas o impacto em si gerou um raio negro seguido por uma poderosa onda de choque que destruiu tudo em seu caminho. Quanto a Kuzan, Regis, Rosinante e Kuina, eles foram empurrados para trás não pela onda de choque, mas pela pressão esmagadora exercida pelo confronto dos 2 usuários de Haki do Conquistador. As nuvens acima não se dividiram ou se dividiram porque o céu está azul claro e sem nuvens. O punho deles nem está se tocando. Kuina exclamou em voz alta, pois esta é a primeira vez que ela testemunha algo assim, enquanto Regis e Rosinante observavam com os olhos bem abertos. Este é o poder do Haki do Conquistador. Kuzan suspirou e balançou a cabeça. É por isso que os fuzileiros navais tentam eliminar os usuários do Aoshoku antes que eles percebam todo o potencial e do que são capazes. Blaise e Garp lutaram por mais 2 horas antes de terminar. Afinal, se eles dessem tudo de si, a luta duraria dias. Eles não têm muito tempo disponível para desperdiçar. Além disso, Blaise queria lutar contra Garp para entender o uso do Haki do Conquistador e se familiarizar com o uso do Haki de observação avançado, visão do futuro. Quartel-General da Marinha. Blaise e sua unidade chegaram ao quartel-general por volta do meio-dia, depois de navegar por mais algumas horas. Assim que o navio deles chegou a Marineford, e quando Blaise desceu do navio, ele ficou arrepiado. Porque a maneira como todos olhavam para ele parecia assustadora e estranha. Mas naqueles olhos, ele sentiu profundo respeito e admiração. O que está acontecendo? O que ele não sabia é que sua batalha contra Kaido se espalhou por toda parte. Em torno de Garnline e New World, não há muitas pessoas que não saibam seu nome. Além disso, as notícias de hoje são sobre ele. O jornal com o título Strongest Marine espalhou-se por todo o mundo, o que elevou a sua fama a outro nível. Quando Blaise perguntou ao soldado da marinha sobre o que aconteceu, ele descobriu o motivo e como sua batalha foi assistida por todos no quartel-general. O coração de Blaise aqueceu um pouco ao entender que tipo de influência isso teria sobre os soldados e como aumentaria sua reputação entre os oficiais da marinha de alto nível. Na verdade, ele precisa deste tipo de influência agora, pois pretende separar os fuzileiros navais do controlo do governo mundial. Ele precisa agradecer ao Sengoku pela confiança. Blaise então foi ao encontro de Sengoku para descrever o encontro com Kaido e dar a Akuma no Mi que ele obteve de King. Gabinete do Almirante da Frota. É um modelo de fruta do dragão, Allosaurus. Não admira que Kaido tenha demonstrado interesse. Ele tenta criar um exército feito de usuários do tipo Zoan. Sengoku guardou a Akuma no Mi e perguntou: o que você acha da força de Yonkou? Forte. Ele é incrivelmente forte. Comparado a ele, Crystal é muito fraco. Ele nem está apto para o título de o mais fraco entre os 4 imperadores. Blaise respondeu: os piratas do Cristal têm sua própria utilidade.
Eu sei que você tem inimizade contra eles, mas se você for e matá-los, isso criará um caos desnecessário. Então espere um pouco. Eu prometo a você, Sengoku-san, não farei o possível para destruí-los, mas se eles cruzarem meu caminho não posso garantir. Blaze deu sua palavra. Ok. Agradeço. Você foi promovido ao posto de vice-almirante, levando em consideração sua força e méritos. Espero que você faça uso de sua posição com sabedoria e traga justiça ao mundo que está repleto de criminosos e piratas. Sim, eu sei que você acabou de voltar, mas há algo em que preciso da sua ajuda. Você tem que fazer outra viagem para a Amazon Lily. Planejei reunir os 7 senhores da guerra para uma pequena reunião. Como está a primeira vez deles, não acho que eles viriam para Marineford, então organizei isso no arquipélago de Sabaldi. Sem problemas, Sengoku-san. É mais como férias para mim. Blaze riu enquanto a figura de Hancock aparecia em sua mente. Capítulo 143. Aproximando-se do perigo. Lírio Amazonas. Hancock estava deitada na cama suando, lutando para respirar enquanto todo seu rosto ficava vermelho. Sandersonia e Marie Gold olharam para Hancock preocupadas. Quanto ao Elder Neon, sua aparência mudou quando observou a condição de Hancock. Ela ouviu o murmúrio deste último. Não consigo respirar. Vou morrer? Sim, respondeu o Elder Neon em tom grave. O quê? Ancião Neon, isso não é algo para se brincar. Sandersonia e Marigold explodiram de raiva e avisaram-na para não brincar. Mas as palavras seguintes do Elder Neon, não estou, fizeram-nos perceber a grave situação em que se encontram. Como isso aconteceu? O Elder Neon colocou a mão na cabeça dela, consternado. Elder Neon, você sabe o que está acontecendo com a irmã mais velha? As ex-imperatrizes sofreram da mesma doença antes de morrerem. Eu também peguei, mas sobrevivi quando deixei o país a tempo. Agora, Ebiime sofre da mesma doença, doença do amor. Doença de amor? Ambas as irmãs Hancock revelaram uma expressão desconcertante. Sim, Ebiime, veja este artigo. O Elder Neon mostrou ao jornal que circulou hoje com um título impressionante, o fuzileiro naval mais forte. Mas o que chamou a atenção de Hancock foi a bela figura de Blaze em traje marinho enfrentando um enorme dragão azul Kaido. Para surpresa de todos, Hancock sentou-se direito e arrancou o jornal da mão de Neon. Irmã mais velha, você está bem? Assustadas com sua ação repentina, Sandersonia e Marigold perguntaram preocupadas. O rosto da anciã Neon se contraiu ao saber o que isso significava. Para salvar Hancock, eles não têm escolha a não ser ligar para Blaze, quartel-general da Marinha. Assim que Blaze saiu do escritório do almirante da frota, seu Dendem Mushi tocou. Vendo que era uma ligação desconhecida, ele ficou um pouco surpreso. Olá, é o Elder Neon. Ó, ancião Neon. O que é isso? Blaze falou, lembrando que deixou seu contato antes de deixar a Amazon Lily. Blaze preciso da sua ajuda. Você pode vir para a Amazon Lily? O Elder Neon solicitou. O que aconteceu? Blaze perguntou, confuso. Hancock está sofrendo de uma doença. Acho que só você pode ajudar. Não me diga. Blaze de repente pensou na doença do amor. Na verdade, fui encarregado de escoltar Hancock para a primeira reunião dos Senhores da Guerra. Mesmo se você não ligasse, eu teria chegado lá em 1 ou 2 dias. Bom, é melhor para Hancock deixar o Amazon Lily por alguns dias. Vou informar Hancock sobre sua chegada. Ok. Chegarei lá em algumas horas, Elder Neon. Dizendo isso, Blaze encerrou a ligação. Depois de informar sua unidade para descansar, pois ele é mais que suficiente para escoltar Hancock, Blaze deixou a sede criando um enorme pássaro de fogo. Lírio Amazonas. Blaze alcançou o Amazon Lily por volta do anoitecer. Ao entrar no palácio Kuja, foi recebido por uma grande quantidade de pratos preparados especialmente para ele. Quanto a Hancock, ela estava extremamente linda vestida com uma roupa roxa e com um sorriso fofo no rosto. Ao contrário da série original, ela não se comportou de maneira tão extrema como na linha do tempo original assim que o viu. Mas ela evitou olhar nos olhos dele e tinha um tom de rubor no rosto como uma jovem apaixonada. Blaze não sabia como reagir. Na verdade, ele também gosta de Hancock não apenas porque ela é bonita, mas por causa de seu lado mais suave e compassivo. Ele quer mimá-la. Mas ele não tinha pressa em aceitar os sentimentos como primeiro queria sentir e levar algum tempo para percebê-los. Ele quer ter certeza de que não a ama apenas por causa de sua beleza. Hancock, não pensei que nos encontraríamos novamente tão cedo. Como você está? Eu sou bom. Hancock respondeu, mas ela rapidamente ficou tímida. Em seguida, Blaze aproveitou o enorme banquete preparado para eles. Durante a festa, o ancião Neon perguntou, estou surpreso que você tenha lutado sozinho contra aquele monstro Kaido. Você conhece Kaido? Eu o conheço muito antes de ele se tornar o imperador do mar e quão forte ele é. Qualquer pessoa com pouco conhecimento do novo mundo conheceria sua notória reputação. Ele é realmente forte. Meus ataques não fizeram nada além de arranhá-lo. Blaze disse engolindo um enorme pedaço de carne. Sobre a reunião dos Senhores da Guerra, já que é a primeira vez que acontecerá em Sabaldi. Hancock, partiremos em 2 dias. Ok, Hancock respondeu assim que Blaze falou. Blaze não ficou no palácio ou cidade de Kuja rejeitando a insistência de Hancock e foi para a selva fora da cidade. Ele precisa utilizar seu tempo com sabedoria e treinar. Ele não quer sentir o gosto da derrota novamente. Isso o frustra mais do que qualquer coisa. Além disso, uma enorme crise se aproxima. 2 dias se passaram rapidamente. Blaze deixou Amazon Lily com Hancock enquanto os piratas Kuja acompanhavam este último para sua segurança. Hancock não se importou porque ela confia muito em Blaze. O Elder Neon observou o navio deles deixar o Amazon Lily. Ela pensou em seu coração.
Todas as imperatrizes anteriores morreram porque tentaram reprimir seus sentimentos, distanciando-se de seu objeto de desejo. Ao ir com Blaise, Hancock não sofrerá o mesmo destino. A viagem de volta não foi tão chata, pois Hancock o acompanhou. Blaise e Hancock conversaram durante todo o curso, ambos compartilhando seu passado e boas lembranças. Blaise contou sobre sua ambição, derrotar o homem mais forte do mundo, Barba Branca, e separando os fuzileiros navais do controle do governo mundial. Você com certeza vai conseguir, eu acredito em você, Blaise. Hancock falou em tom tímido. Blaise sorriu, mas pensou em seu coração. Eu sei que posso fazer isso, mas o problema é que não tenho tempo. Há uma razão para suas preocupações, pois ele estava se sentindo desconfortável nos últimos 2 dias. Ele sabia que seus sentidos não mentiriam e o que esse aviso significa. Algumas pessoas estão ficando impacientes. Não demorará muito para que o governo mundial tome a sua iniciativa. Esse sentimento desconfortável não trouxe medo, mas apenas excitação para Blaise. Mas o que o preocupa é se isso afetará as pessoas ao seu redor, como Regis, Rosinante, Quina e Hancock. De qualquer forma, ele não pode impedir o que está por vir. Ele só pode enfrentar isso de frente. Capítulo 144. Reunião de Senhores da Guerra. Arquipélago de Sabaldi. O Gathering of Warlords está acontecendo hoje na base da Marinha localizada na GR-60. Quanto a Blaise e Hancock, eles chegaram ontem a Sabaldi e passaram o tempo visitando os lugares famosos. Depois de tomar o café da manhã, Blaise acompanhou Hancock junto com sua arma de cobra Salomé até o local da reunião. Assim que se aproximaram, ouviram uma enorme comoção à distância. Você, o que você está fazendo? Por que está me atacando? Não estou, minhas mãos e pernas estão se movendo sozinhas. Quando Blaise deu mais alguns passos, ele percebeu o que estava acontecendo. Um vice-almirante atacou o que estava ao lado dele cortando com a espada enquanto o outro defendia, perplexo. É o trabalho de Doflamingo, pregando a peça puxando os cordelinhos. Não é apenas ele nas proximidades, como todos os tipos de personagens reunidos ao redor. Blaise viu Jinbei, Crocodile e Jeco Moria e Bartolomeu Kuma. Crocodile e Moria assistiram à peça divertidos enquanto Kuma e Jinbei ficaram parados sem se incomodar. Entre os 7, apenas Dracula e Miel errou. Do lado dos fuzileiros navais, ele viu o vice-almirante Tsuru e alguns outros fuzileiros navais de patente inferior. Doflamingo parou seus truques assim que viu Blaise. Sua chegada atraiu a atenção de todos, pois o conhecem muito bem, que recentemente foi aclamado pelo fuzileiro naval mais forte. Blaise tinha um toque de indiferença no rosto, vestido com roupas casuais e um casaco da marinha pendurado nos ombros. Sem ele fazer nada, os senhores da guerra ao redor sentiram uma sensação avassaladora. Blaise simplesmente olhou para Doflamingo e as cordas que ele usou para controlar o fuzileiro naval quebraram e pegaram fogo por uma chama branco-azulada que queimou as cordas. Doflamingo rapidamente cortou as cordas antes que as chamas pudessem tocá-lo, enquanto sua testa estava encharcada de suor enquanto seus sentidos o alertavam. Vice-almirante Blaise. Os fuzileiros navais de baixo escalão saudaram com profundo respeito. Os olhos de Hancock, que está ao lado dele, estavam cheios de estrelas pois ela podia sentir como todos olham para Blaise. Havia um toque de reverência, admiração, gratidão e medo. Doflamingo, o que você está fazendo? Atacando os fuzileiros navais. Quer outra surra? Blaise perguntou enquanto o haki de seu conquistador colidiu com o último quase forçando-o a cair de joelhos. Ele está ainda mais forte do que quando lutei com ele. Mesmo os almirantes não são uma ameaça aos olhos de Doflamingo, mas Blaise é um assunto diferente. Ele é um monstro que não escuta ninguém além do seu coração. Vocês podem ser senhores da guerra aliados do governo mundial, mas se eu encontrar algum de vocês usando os poderes para ferir inocentes, vou bater em vocês da mesma forma. Blaise enquanto seus olhos varriam a multidão de senhores da guerra. Claro, Hancock é uma exceção. Ao ouvir sua ameaça, a expressão de Crocodile e Moria mudou. Mesmo sendo alguns piratas sem lei, eles têm sua própria dignidade e uma boa dose de experiência. Mas agora, alguém os ameaçou na cara deles. Como eles poderiam não ficar enfurecidos? Antes que eles pudessem explodir de raiva, Sengoku chegou junto com o almirante Kizaru. Minhas desculpas pelo atraso. Estou feliz que todos vocês tenham conseguido. Onde está o gavião arqueiro Miel? Um contra-almirante da marinha encarregado da situação de Miel relatou. Almirante da frota Sengoku, a véi me disse que virá, mas ainda não chegou. Ok então. Não vamos perder tempo. Todos se sentem. É nosso primeiro encontro. Temos muito o que discutir. Logo todos entraram na sala de reuniões preparada dentro da base da marinha. Blaise, você também sente-se. Sengoku falou, mas Blaise recusou. Não, Sengoku-san, vou esperar lá fora. Há alguns rostos desagradáveis na sala, posso matá-los acidentalmente se continuar olhando para eles. Blaise falou enquanto olhava para Doflamingo, Crocodile e Moria. Dizendo isso, Blaise saiu enquanto se despedia de Hancock com os olhos. Depois que ele saiu, Sengoku olhou para Kizaru e acenou com a cabeça. Então, Kizaru saiu do salão e seguiu Blaise. Blaise-kun, onde você está indo? Posso ir junto? Kizaru perguntou. Claro, estou pensando em beber um pouco de vinho. Blaise respondeu. Recentemente, ele vem se apaixonando pelo vinho e pelo seu sabor maravilhoso. Ele pensou em seu coração. Não é de admirar que muitos personagens amem vinho no mundo de One Piece. Assim que saíram da base da marinha, encontraram o último senhor da guerra, Dracula e Miel. Ele parecia o mesmo mostrado na série, vestido com um casaco preto e a grande espada Yoru nas costas. Oh meu, Drácula Miel. Kizaru falou com uma voz apática como se não se importasse. A véia Miel. Blaise olhou para o último. Ele poderia dizer que o último é forte, muito forte. Na verdade, seu nível de Haki está ligeiramente acima do nível dos almirantes.
Vice-almirante Blythe não esperava encontrá-lo aqui. Miel também examinou Blythe. Além das notícias, ele ouviu falar de Blythe por Shanks quando o conheceu recentemente. Você deveria ir, a reunião já começou. Deixando as palavras, Blythe passou por este último com uma expressão desinteressada. Se ele conhecesse qualquer outra pessoa no nível de Avei, Blythe ficaria animado para lutar contra eles, mas Avei é diferente porque é um espadachim. Além disso, ele não é forte o suficiente para despertar seu interesse. Com a força atual de Blythe, apenas algumas pessoas no mundo podem rivalizar com ele. Em poucos minutos Blythe e Kizaru chegaram ao GR-70 conversando entre si. O Grove 70-79 é famoso pelos hotéis e bares, por isso é o lugar certo para passar o tempo livre. Blythe entrou aleatoriamente em um hotel e pediu vinho e algumas iguarias. Então ele perguntou a Kizaru, há algo que você queira conversar, almirante Kizaru? Você está muito entusiasmado, Blythe-kun, Kizaru perguntou, fingindo uma expressão de surpresa no rosto. Não, é só que eu conheço você bem. Você não é divertido. Sengoku-san tem uma tarefa importante para nós. É um segredo absoluto, então não divulgue a informação para ninguém, nem mesmo para sua unidade. Blythe perguntou, quando vamos embora? Precisamos partir antes do pôr do sol de hoje se quisermos chegar lá a tempo. Kizaru então compartilhou alguns detalhes da missão. Capítulo 145, confesse. Depois de compartilhar os detalhes da missão, Kizaru saiu para resolver alguns assuntos inacabados. Segundo este último, eles partirão antes do pôr do sol do próprio Sabald. Pelo que Kizaru disse, a missão deles envolve proteger um grupo de cientistas importantes e ajudá-los a mover sua base para um novo local. Era para ser tarefa apenas de Kizaru, mas o Departamento de Inteligência da Marinha recebeu relatos de que pessoas do submundo estão interessadas na pesquisa e há uma chance de que uma certa grande tripulação pirata esteja envolvida. Então, no último minuto, Blythe foi designado para acompanhar Kizaru para lidar com qualquer situação desnecessária. A reunião dos senhores da guerra não durou muito tempo, pois terminou depois de 1 hora. Blythe terminou seu vinho e voltou para a base da marinha, mas antes que pudesse chegar ao local percebeu Hancock vindo em sua direção junto com Jinbei. Aconteceu alguma coisa interessante na reunião? Blythe perguntou. Não, foi chato. Essa coisa insistiu em conhecer você. Se não fosse por ele ter dito que só queria te agradecer, eu não o teria trazido junto. Hancock bufou enquanto caminhava para o lado de Blythe. Cavaleiro do Mar Jinbei, muito tempo sem nos ver. Sinto muito pela perda do seu capitão, ele era um bom indivíduo. Blythe avançou e deu um tapinha no ombro do último. As palavras de Blythe fizeram Jinbei chorar e ele se sentiu grato. Desde a primeira vez que se conheceram, ele sabia que Blythe é diferente dos outros fuzileiros navais e tem um jeito próprio de fazer as coisas. Mesmo naquela época em que foram derrotados por Blythe, Tiger disse-lhes que não sentia nenhuma maldade por parte do ser humano, mas estava tentando salvá-los. Obrigado por esse tempo. Não sei por que você decidiu nos deixar ir, mas os Piratas do Sol estão realmente gratos por isso. Blythe acenou com as mãos, eu tive meus motivos, mas isso não importa mais. Como está a rainha Otoime? Ela ainda está pedindo aos homens peixe para assinarem a petição. Ela está indo bem. Embora ela quase não tenha tido sucesso, a rainha Otoime é de fato persistente em seus esforços. Mesmo que ela tenha sucesso, não é a hora de realocar a ilha dos homens peixe para a superfície. Blythe balançou a cabeça. Mesmo assim, ele não quer que Otoime morra cedo. Jinbei ficou intrigado. Esqueça isso. Você tem alguém chamado Ord Jones em suas fileiras, certo? Jinbei pensou por um momento e assentiu. Sim, fique de olho nele por mim. Por quê? Apenas faça, é melhor se você fizer isso sozinho e monitorar todas as ações dele, então você entenderá. Ok, Jinbei concordou. É porque o pedido é do Blythe, se fosse outra pessoa ele teria simplesmente zombado dessa pessoa. Vejo você então. Blythe se despediu de Jinbei e acompanhou Hancock até seu navio. Assim que eles caminharam por alguns minutos, Blythe gentilmente agarrou a mão de Hancock e falou, Hancock, depois que você for embora, não sei quando nos encontraremos novamente. Então pensei muito. Não sei quando isso aconteceu, mas me apaixonei por você. Ao ouvir suas palavras, o coração de Hancock bateu forte enquanto doces sentimentos os cobriam. Seu rosto estava extremamente vermelho e ela não sabia como responder. Demorou para Blythe admitir que começou a amar Hancock, pois seu coração estava cheio de ambição e determinação de se tornar a pessoa mais forte do mundo. Ele pretende derrotar Barba Branca, que está no auge deste mundo. Mas hoje ele teve a sensação de que deveria dizer o que sente, caso contrário poderá se arrepender pelo resto da vida. Não demorou muito para chegarem à área portuária onde o navio dos piratas cuja está atracado. O tempo todo, Hancock seguiu Blythe silenciosamente sem falar. Discernindo o estado de espírito deste último, Blythe tomou a iniciativa. De repente, ele agarrou a cintura de Hancock e puxou-a para ele. Erguendo ligeiramente o queixo com a mão, Blythe beijou-a suavemente nos lábios. Saboreando seus lábios por 10 segundos, ele libertou Hancock que ficou imóvel como uma estátua, como se tivesse perdido toda a capacidade de raciocinar. Na verdade, esta também é a primeira vez que Blythe beija uma mulher, já que ele não tinha namorada nem no mundo. Durante seu tempo na Terra, ele trabalhou em uma empresa de jogos e sua vida girava principalmente em casa e no escritório. Ele queria que sua vida fosse aventureira, mas não ousava tentar nada. O momento em que ele se sentiu verdadeiramente vivo foi quando deu asas à imaginação ou ao ler seus romances e mangás favoritos ou ao assistir animes. Mas quando ele transmigrou, sua personalidade deu uma guinada de 180 graus, pois ele estava farto de sua entediante vida passada. Desta vez, ele queria que sua vida fosse radiante, cheia de aventuras e batalhas.
Ele anseia por rir ruidosamente na presença da morte. E daí, se ele morrer, ele dará seu último suspiro com uma sensação de paz e realização por ter feito o que seu coração desejava. Confessando a Hancock, Blaise sentiu que sua mente ficou mais clara do que nunca. Acariciando sua bochecha macia, Blaise falou suavemente: "Nesta vida você é meu e meu tudo é seu." Hancock mordeu o lábio, enquanto seus olhos ficaram vermelhos e logo começaram a chorar. Sem perder nenhum segundo, ela mergulhou no braço de Blaise e o abraçou com força, sentindo o calor. Hancock sabia que Blaise é alguém por quem ela daria a vida e alguém que ela poderia amar para sempre. Ele expressou seu amor mesmo conhecendo o passado dela. O que mais ela poderia querer? Enquanto isso, os piratas Kuja olhavam para a linda cena com os olhos bem abertos e não podiam acreditar no que estavam vendo. Aquele homem acabou de beijar Ebimi-sama na boca dela? Como ele ousa? Principalmente Sandersonia e Marigold, elas não esperavam que sua irmã fria e arrogante abraçasse um homem em plena luz do dia, e isso também na frente de tantas pessoas. Tão constrangedor. Capítulo 146, Doutor, Ilha Desconhecida, Novo Mundo. Blaise e Kizaru deixaram Sabaldi e chegaram à base marinha secreta da Divisão de Ciências Marinhas por volta da meia-noite. A ilha é fortemente guardada por soldados especiais que estavam vestidos de forma diferente dos fuzileiros navais normais. Mas a presença de Kizaru simplificou o processo, pois cada um deles parece conhecê-lo e respeitá-lo muito. Nenhum deles questionou sua entrada. Blaise e Kizaru entraram na instalação, que está repleta de vários equipamentos científicos e cientistas que estão ocupados correndo aqui e ali. Logo, eles se depararam com uma sala cheia de ferramentas, máquinas e ciborgues incompletos. Todas essas coisas surpreenderam Blaise ao extremo. "Velho Kizaru, você veio." Uma voz veio de longe. Quando Blaise olhou, ficou surpreso ao ver um rosto familiar. Sentomaru, capitão da Unidade de Ciências Marinhas e guarda-costas de Vegapunk. Percebendo a presença de Blaise, Sentomaru mostrou uma expressão de surpresa e perguntou a Kizaru: "Ele não é o fuzileiro naval que apareceu no noticiário recentemente?" "Sim, ele é Blaise-kun." Kizaru respondeu e falou: "Está tudo pronto, devemos partir amanhã de manhã, certo?" "Sim, mas os velhos aqui estão muito ocupados, então ainda não levaram o equipamento para o navio." Sentomaru respondeu. "Onde está Vegapunk?" Kizaru perguntou. Sentomaru então os levou para um quarto escuro com pouca iluminação. Quando Blaise entrou, ele respirou fundo enquanto a sala estava cheia de garrafas cheias de frutas do diabo. É a primeira vez que ele vê tantas frutas do diabo em um só lugar. Embora a maioria deles sejam feitos pelo homem e tenham uma aparência semelhante a um sorriso, existem alguns genuínos entre eles. A partir daí, Sentomaru abriu outra porta de metal, levando-os a uma grande câmara de metal repleta de trabalhos de pesquisa e robôs inacabados. Lá eles conheceram um velho de óculos que tinha pelo menos 1,80 metros de altura e parecia saudável para sua idade. Ele estava olhando algo através de um microscópio com interesse. Sem dúvida, ele é Vegapunk. Ele usava um manto branco padrão sobre a camisa listrada e luvas amarelas. Mas algo chamou a atenção de Blaise quando ele olhou ao redor. Ele viu todos os tipos de trabalhos de pesquisa: gentificação, clonagem, frutas do diabo artificiais, experimentos sobre fator de linhagem, pedra do mar e muitas coisas desconhecidas que ele nem entendia. "Velho Vegapunk, o almirante Kizaru está aqui." Sentomaru interrompeu a pesquisa como se não se importasse. E Vegapunk não pareceu se importar com a interrupção. Ele olhou para Kizaru e falou: "Ó almirante Kizaru, você está aqui. Sua pica-pica no Mi é uma fruta do diabo maravilhosa, quase a quebrei. Não demorará muito para que eu incorpore algumas de suas habilidades no meu projeto recente." Vegapunk parece entusiasmado com os resultados. "Você chegou na hora certa, preciso de mais amostras do seu sangue." "Doutor Vegapunk, não temos tempo para isso. Precisamos evacuar esta instalação agora. Você não recebeu ordens do governo mundial?" Kizaru falou, coçando a cabeça. Vegapunk ignorou as palavras de Kizaru. "Quem é você?" Seus olhos por trás dos óculos examinaram Blaise e logo ele brilhou. Uma vitalidade tão forte. Ele murmurou enquanto se aproximava de Blaise. "Doutor Vegapunk, prazer em conhecê-lo. Eu sou Blaise, vice-almirante do quartel-general da Marinha. Ouvi muitas coisas sobre você." Blaise se apresentou. "Você é muito bom. Você tem um dos físicos mais invejáveis que já vi, equilibrado em todos os aspectos. Sua força física não se compara à de Kaido, mas com forte vitalidade, você é durável e pode se curar rapidamente." "Obrigado", disse Blaise, impedindo Vegapunk de tocar seu corpo. Só então ele percebeu que o vidro deste último exibia uma série de dados que provavelmente foram escaneados de seu corpo. "Posso tirar sua amostra de sangue?" "Não." Vegapunk achou a rejeição decepcionante, mas não refletiu sobre isso. Ele passou por eles e perguntou a Kizaru: "Onde fica a nova instalação?" "Não quero que algo semelhante aconteça novamente, isso está interrompendo minha pesquisa. A nova instalação fica em uma ilha perto da linha vermelha e não aparecerá em nenhum registro. Portanto, se surgir uma situação semelhante, os fuzileiros navais enviarão a frota em uma velocidade mais rápida. Você não terá problemas lá." Kizaru explicou lentamente. "Ok. Vou informar os outros para desocuparem as instalações e destruírem tudo que for inútil." Após a ordem de Vegapunk, o processo de evacuação foi tranquilo. Enquanto isso, Blaise saiu do quarto de Vegapunk e visitou as instalações científicas cheias de curiosidades. Uma câmara de pesquisa em particular chamou sua atenção. Ele viu César Clon fazendo experiências com os prisioneiros que foram enviados para cá em vez de Impel Down. César injetou algum tipo de soro no prisioneiro, que se contorceu violentamente e gritou de dor. Olhando para eles divertido, César riu. "Churororo.
Na verdade, este é o auge da ciência. Experimentos com sujeitos vivos. Gosto daqui porque podemos fazer o que quisermos. Você pode chutar ou gritar, mas ninguém virá salvá-lo. Como prisioneiros do governo mundial, ninguém mostraria simpatia por todos vocês. É assim mesmo? Blaise se aproximou. Quem são vocês? Ceasar olhou para trás, mas interrompeu suas palavras assim que viu Blaise. Você é o fuzileiro naval que lutou contra Kaido alguns dias atrás? Você tem algum problema? Não. Mesmo sendo piratas, eles também são seres humanos. Nem todos eles são maus. Blaise falou enquanto Ceasar acenava com a cabeça. Na verdade, ele está com um pouco de medo de Blaise ao ver a batalha entre ele e Kaido através da projeção de Denden Moshi. Ele não vai esquecer isso, pois sabia o quão forte aquele monstro Kaido realmente é. Blaise continuou. Você não ouviu o anúncio agora? Evacue as instalações e transfira o equipamento necessário para o navio de guerra da Marinha no porto. Capítulo 147. Encontrando novamente os piratas de cristal. Próxima manhã. 6 navios de guerra da Marinha cruzaram o mar dispostos em uma formação compacta. 4 de cada lado protegiam os 2 do meio. Já se passaram 2 horas desde que deixaram a antiga base naval da divisão científica. Neste momento, eles estão indo para Punk Hazard, onde a nova base marinha secreta foi criada para a divisão científica pelo governo mundial. Considerando a quantidade de recursos, mão de obra e proteção investidos pelo governo mundial, pode-se imaginar o quão importante é para eles a divisão ciência. Como eles até enviaram alguns dos melhores agentes do governo mundial para proteção, além dos soldados da marinha. Blaise suspeita que até mesmo Cifer Paul estão escondidos entre eles. Blaise estava no navio da frente, enquanto Kizaru e Sentomaru permanecem no navio do meio com Vegapunk, o palhaço Ceasar e outros cientistas. No momento em que Blaise estava no convés da frente aproveitando o nascer do sol da manhã, ele de repente percebeu uma frota de sombras de navios à distância. Não só ele, os soldados da marinha que estavam de vigia também notaram os navios que chegavam e alertaram todos os fuzileiros navais. Em pouco tempo a frota de sombras ficou clara. Eram 10 navios, todos iguais ao tamanho de um navio de guerra da marinha. Entre eles, na frente está um grande navio com uma caveira alegre e com desenho de cristal. Piratas de cristal, os olhos de Blaise ficaram frios com uma pitada de intenção de matar. Não apenas piratas de cristal, ele viu outros piratas renomados do Novo Mundo junto com o povo do submundo. Blaise franziu a testa ao achar surpreendente vê-los aliados com o mesmo objetivo. Naquele momento a figura de Kizaru apareceu ao lado dele. Olhando para os navios à distância, ele falou, piratas de cristal. Eles são os piores inimigos para enfrentar no mar. Vai ser problemático. Sua habilidade é semelhante à de Kuzan. Se ele os usar, perderemos nossa capacidade de nos mover e nos tornaremos alvos imóveis. Blaise acenou com a cabeça enquanto experimentava a habilidade deste último em primeira mão. Mas assim como Kizaru, não há mudança em sua expressão, como se ele não se importasse. O que você acha que deveríamos fazer, Blaise-kun? Kizaru perguntou. Você precisa perguntar? Não temos escolha a não ser eliminá-los, pois é quase impossível ultrapassá-los. Blaise encolheu os ombros. Enquanto isso, no navio Crystal Pirate, um pirata com um cigarro na boca olhou para Blaise e Kizaru através do telescópio e falou, Capitão, é aquele cara que encontramos antes. E o almirante Kizaru também está a bordo. Uma formação tão formidável é ainda mais assustadora do que o chamado Buster que ouvi. Um pirata empunhando uma espada lambeu sua lâmina brilhante e perguntou, Capitão, estamos fazendo isso? Claro, estamos fazendo isso. Crystal falou em tom severo enquanto exalava uma aura indiferente. Ele pode ser chamado de Yonkou, mas Crystal conhece muito bem suas deficiências e quantos disputam essa posição. É por isso que ele fez parceria com Kaido em segredo. Assim que ele concluir a transação de capturar Vegapunk e entregá-lo a Kaido, foi-lhe prometido um arsenal de armas e territórios. Para realizar seu sonho de obter o One Piece, ele fará o que for preciso, mesmo que isso signifique caminhar no fogo. Blaise e Kizaru ficaram no convés frontal olhando para os navios piratas que os alcançavam rapidamente enquanto os fuzileiros navais a bordo estavam em alerta máximo. Eles apontaram seus rifles para os navios que se aproximavam e posicionaram os canhões de forma que pudessem disparar a qualquer momento. Assim que eles entraram no alcance, Kizaru comandou. Fogo! Ao mesmo tempo, os navios piratas também começaram a atirar. A batalha começou a sacudir o próprio mar em que estavam. Naquele momento, Blaise deu um passo à frente e estendeu a mão. Uma enorme quantidade de energia se reuniu em seu dedo indicador formando um sol azul em miniatura do tamanho de uma pequena moeda. Assim como Kizaru se perguntou o que Blaise estava fazendo, ele viu o último disparando a coisa de sua mão como um laser que atingiu um dos navios piratas a uma velocidade ofuscante. Estrondo. O que se seguiu foi uma explosão estrondosa que chocou a todos profundamente, antes que eles tivessem uma visão horrível. Após a explosão, as chamas de alta temperatura se expandiram até certo ponto antes de se comprimirem em um único ponto, vaporizando tudo ao redor e se dispersando no ar. O navio pirata que foi atingido pelo ataque não foi visto em lugar nenhum junto com os piratas a bordo, mas qualquer pessoa com uma mente sã sabe o que aconteceu com eles. Gole. Os piratas do outro navio recuaram mecanicamente com medo. Enfrentando esse tipo de monstro que pode destruí-los em um instante, eles se sentiram impotentes e insignificantes. Assustador, comentou Kizaru. Por outro lado, os fuzileiros navais estavam animados. Eles conheciam Blaise e seus feitos, com ele ao seu lado não tem nada a temer. Então, e se o outro lado tiver um Yonko, temos o vice-almirante Blaise do nosso lado. Com o pensamento em mente, eles atacaram destemidamente.
Quanto ao almirante Kizaru, ele não era importante e foi completamente esquecido. Enquanto isso, Vegapunk, o palhaço César, Sentomaru e outros cientistas assistiram à batalha à distância, guardados por agentes do governo mundial. Ele é um monstro como Kaido. Os fuzileiros navais têm outra figura poderosa ao seu lado. É a decisão certa formar parceria com o governo mundial. César Clon suava enquanto meditava. Quanto a Vegapunk, seus olhos brilharam ao ver o ataque. Este ataque não é simples. Que tipo de fruta do diabo ele comeu? Por que não tenho conhecimento disso? Capítulo 148. O poder da fruta cristalina. Blaze não ficou parado, ele atacou novamente. Mas desta vez ele pretendia um alcance mais amplo. Ele não pode permitir que os piratas diminuam a distância entre eles, pois isso colocaria em risco a vida de todos os fuzileiros navais. Pelo que ele percebeu, o número de piratas é pelo menos 3 vezes maior que o dos fuzileiros navais, mesmo depois que ele destruiu um de seus navios. Blaze respirou enquanto chamas branco-azuladas surgiam de seu corpo. Ao pressionar a palma da mão como num gesto de oração, ele a impulsionou para frente. As chamas surgiram de suas palmas como um inferno e queimaram para frente, crescendo até se tornarem amplas, o suficiente para aniquilar os navios piratas de uma só vez. Percebendo seu ataque, os fuzileiros navais aplaudiram e dispararam os canhões com entusiasmo, como se a vitória estivesse ao seu alcance. Por outro lado, além dos piratas Crystal, os outros piratas e as pessoas do submundo quase mijaram nas calças diante da chama de Blaze, ao testemunharem o que aconteceu antes. Eles não querem espalhar cinzas pelo vento. Sem escolha, todos olharam para Crystal em busca de ajuda. Eles sabiam que ele é o único no grupo que pode parar as chamas e lutar contra Blaze como seu igual. Crystal bufou e abriu as mãos, disparando um longo fragmento de cristal de suas mãos que se conectou ao mar e cristalizou toda a água do mar no cristal que tinha uma tonalidade roxa dentro delas. Até onde os olhos podiam acompanhar, estava coberto de cristal. Todo o mar está cristalizado enquanto os navios de ambos os lados também permaneceram em suas posições, perdendo a capacidade de se mover. Sacudiu, o terreno estremeceu por um momento antes que uma enorme parede de cristal de cerca de 25 metros brotasse do solo, cobrindo completamente os navios piratas. Obstruiu totalmente a visão de todos. Mesmo as chamas de Blaze não conseguem romper uma parede de cristal tão resistente e atingir os navios piratas que estão protegidos por trás. Todos engasgaram com a mudança repentina na situação. Parece que subestimaram o Yonkou. Mas Blaze não terminou o ataque. Antes que as chamas pudessem atingir a parede de cristal, Blaze desfez a palma pressionada e empurrou-as novamente. Assim que ele fez isso, as chamas se dividiram em duas direções e evitaram sem esforço a parede de cristal antes de se unirem novamente, esforçando-se para destruir os piratas de ambos os lados. Crystal reagiu rapidamente ao levantar outra camada de proteção com sua habilidade nas laterais, mas não percebeu que as chamas de Blaze não eram as mesmas que ele encontrou antes. Estrondo. Quando as chamas de Blaze entraram em contato com a parede de cristal, eles lutaram pelo domínio antes que suas chamas destruíssem a defesa com força e avançassem. O impulso foi interrompido pela habilidade de Crystal, mas as chamas de Blaze ainda destruíram duas naves em ambos os lados. Como resultado, as forças dos piratas diminuíram ainda mais. Nesse ínterim, Crystal olhou para Blaze com as sobrancelhas levantadas ao notar que as chamas deste último são intensas com altas temperaturas e tinham uma textura sólida, ao contrário de antes. Em combate direto, pode representar uma ameaça para ele se não for defendido adequadamente. Seus sentidos lhe dizem que Blaze não é a mesma pessoa que sua tripulação esmagou antes. Assim como a tripulação pirata restante se alegrou ao escapar das chamas de Blaze, Kizaru lançou seu próprio ataque. Yasakani no Magatama. Cruzando os braços diante do peito, ele usou as duas mãos para disparar uma torrente de raios de luz destrutivos, capazes de causar danos extremos a tudo o que acertassem. Mas contra a defesa inexpugnável de Crystal, mesmo os raios de luz de Kizaru não conseguiram causar danos significativos. Não surpreendeu nem Kizaru nem Blaze, pois ambos sabiam bem sobre a habilidade deste último. Kizaru está apenas testando a extensão de seu poder de fruta e, ao mesmo tempo, brincando com o outro lado. Blaze sabia muito bem sobre o poder de Crystal. Sua habilidade pode ser semelhante à do Almirante Aokiji, mas na verdade era muito diferente. A habilidade de gelo de Aokiji funciona no conceito de elementalização, enquanto Crystal tem a habilidade de cristalizar a maioria das coisas. Além disso, ele pode endurecê-los ou amolecê-los como desejar. Um bom exemplo é o solo cristalizado. Se ele quiser, pode amolecer uma parte do solo semelhante à textura da lama e usá-la para afundar as outras antes de endurecê-las. Blaze teve que admitir que o controle de Crystal sobre sua habilidade de Akuma no Mi não tem precedentes. Com todas as suas habilidades combinadas, ele é realmente um adversário terrível. Se Blaze comparar o uso da habilidade de Akuma no Mi por Crystal com seu ponto de atributo, estaria acima de 70. Limite da barra. Mas Blaze também promoveu o poder de sua fruta do diabo para o próximo nível. O resultado não será o mesmo da última vez. Vou levar Crystal, você cuida dos outros, Blaze disse a Kizaru. Ok. Ambos os lados saltaram de seus respectivos navios e se enfrentaram. De um lado estão os fuzileiros navais e do outro lado estão os piratas e as pessoas do submundo. Sem escolha, ambos os lados se confrontaram após o comando de seu superior. Choque. Os sons de metal batendo e a explosão de golpes reverberaram pelos arredores. Enquanto isso, Blaze também saltou do navio e enfrentou Crystal, que ainda estava no mesmo lugar, olhando para ele enquanto seus subordinados tentavam impedir que Kizaru se enfurecesse. Eu deveria ter matado você da última vez que nos conhecemos. Crystal balançou a cabeça com pena.
Você deveria ter feito isso quando teve a chance. Não mais. Dizendo isso, Blaise acenou com a mão enquanto um bastão sólido de cor branco-azulada se atualizava em sua mão. Emitia um calor horrível e uma sensação de opressão. Imbuindo-os com o aqui do conquistador, Blaise avançou e brandiu o cajado horizontalmente com tudo que conseguiu. O cajado deixou um rastro de relâmpagos negros que brilhavam em todas as direções. Quanto a Crystal, ele produziu uma espada feita de cristal preto e a cobriu com armamento em Mementaraqui antes de acenar na direção de onde vinha o ataque de Blaise. Bang! Os ataques colidiram por um breve segundo antes de um barulho estridente ecoar seguido por um som de baque. A espada de Crystal se espalhou e o cajado de Blaise atingiu o rosto de Crystal, jogando-o para trás. A figura de Crystal voou centenas de metros antes de cair no chão. Capítulo 149 Blaise vs Crystal. Embora o ataque tenha acertado perfeitamente, Crystal reagiu rapidamente e no último momento, envolveu seu rosto com uma camada de cristal e os fortaleceu ainda mais com o armamento aqui. Ainda assim, o ataque de Blaise o feriu até certo ponto. Levantando-se no momento seguinte, Crystal limpou o sangue dos lábios e lançou um olhar incrédulo para Blaise. Você pode imbuir seus ataques com o aqui do conquistador? Crystal cerrou o punho ao achar isso inacreditável. Ele está no mar há muito tempo, mas Blaise dominou algo que não conseguia fazer há anos. Por quê? Crystal não estava reconciliado e seu coração não conseguia aceitar a realidade. Controlando os pensamentos descontrolados, Crystal enfrentou Blaise. Ele sabia que este último não é a mesma pessoa com quem lutou antes. Um pequeno acidente pode tirar-lhe a vida. Antes que Crystal pudesse se acalmar, Blaise atacou novamente. Um sol em miniatura de temperatura assustadora chegou diante de seu rosto. Não subestimando o ataque, Crystal ergueu uma enorme parede de cristal que brotou debaixo de sua façanha, envolvendo-o completamente. Crystal estava certa sobre isso. Assim que o sol em miniatura de Blaise tocou a parede, ele explodiu, desencadeando uma forte corrente de calor intenso que começou a derreter a parede de cristal quase indestrutível. Atrás da parede, Crystal franziu a testa ao sentir que a temperatura das chamas estava mais alta do que a que ele enfrentou da última vez, então ele as aumentou ainda mais com a Ki. Aproveitando a oportunidade, Blaise avançou e quebrou fortemente a parede de cristal com o cajado que estava imbuído do aqui do conquistador. O impulso e a força por trás do ataque quebraram a parede de cristal e avançaram para atacar Crystal, mas o último parecia ter esperado isso quando cruzou as mãos com os braços cristalizados. O ataque empurrou Crystal para trás enquanto seus pés derraparam alguns metros antes de parar. Blaise é forte, sem dúvida, mas Crystal está no seu próprio nível, com defesa final concedida por sua fruta cristal cristalina. Blaise e Crystal entraram em confronto com tudo que conseguiram. Aos poucos, Blaise atraiu taticamente Crystal para longe do campo de batalha para que ele pudesse liberar seus poderes sem preocupações. Ele não quer cometer o mesmo erro que cometeu da última vez. Além disso, a razão pela qual Blaise sofreu da última vez é principalmente devido à estranha habilidade de Crystal, mas desta vez ele está preparado. Você está se perguntando por que sua habilidade não está funcionando? Você realmente acha que não serei capaz de contra-atacar na segunda vez? Blaise sorriu. Crystal fez uma careta enquanto olhava para Blaise. Ele está realmente surpreso com a capacidade deste último de evitá-los. A habilidade de Crystal realmente incomodou Blaise da última vez e quase tirou sua vida. Quanto ao que é essa habilidade, o cristal pode cristalizar até o ar e se for inalado é o fim. Com um microcristal que é imperceptível a olho nu, é extremamente difícil perceber e se defender. Uma vez que alguém inala os microcristais, Crystal pode restringir o movimento da outra parte, até mesmo controlá-los ou matá-los sem muito esforço. Mas Blaise pode queimar esses cristais porque ele é o próprio sol. Da última vez ele não conseguiu fazer isso porque suas chamas não eram intensas o suficiente para destruí-los. Além disso, Blaise não era a mesma pessoa que enfrentou Crystal antes, ele melhorou drasticamente neste curto espaço de tempo. Ele compreendeu a visão do futuro e aprendeu como imbuir seu ataque com o aqui do conquistador. Enquanto isso, por outro lado, Kizaru lutou com o vice-capitão dos piratas de cristal, o espada prateada, o maníaco. Ele pode não ser tão forte quanto seu capitão Crystal, mas também é um inimigo poderoso com uma recompensa de 1,2 bilhão de frutas por sua cabeça. Um espadachim imprudente e sanguinário com habilidades extraordinárias. Mesmo Kizaru, que é almirante, não consegue derrotá-lo em pouco tempo. Ama no Murakumo, a espada das nuvens reunidas do céu, Kizaru colidiu com Silversword formando uma longa espada de luz. Vegapunk, Sentomaru e outros cientistas permaneceram na nave. Quanto a Vegapunk, seu olhar está na luta entre Blaise e Crystal, pois ele ficou fascinado pelas chamas de Blaise. Era diferente de qualquer outra chama que ele já viu. Se possível, ele deseja compreender seu significado e incorporá-los em seu projeto recente. Ao mesmo tempo, ele também está impressionado com a força de Blaise. Ele murmurou, ele é forte. Claro que é. Você acha que alguém que consegue lutar contra Kaido e sobreviver é fraco? Ele é ainda mais forte que os almirantes. Palhaço César pronunciou. Desconhecido para todos, dois homens também assistiam secretamente à luta de Blaise em um dos navios comandados por agentes do governo mundial. Eles não são outros senão o CP-0, a organização de inteligência mais forte entre a Ciferpol. Ninguém notou sua presença. Ele é muito mais forte do que esperávamos. Não será fácil derrubá-lo, apenas com a nossa força. Não importa. Não esqueça que viemos aqui para monitorar suas ações, não para lutar. O membro do CP-0 que parece estar no comando falou calmamente. Sim, de volta à luta.
Blaze deu tudo de si, pois toda a região é cercada por um mar de chamas branco-azuladas que podem incinerar qualquer coisa. Mesmo as habilidades de Crystal não resistiram quando derreteram sob temperaturas extremas. Com o pensamento, as chamas ao seu redor se juntaram e assumiram uma forma arejada atrás de Blaze. Logo, a enorme estrutura apareceu. Era uma forma titânica, com muitas mãos e um rosto de Buda no centro. Era semelhante às 3000 Hands de Hashirama, mas as de Blaze não tinham tantas mãos. Ele só tinha cerca de 200 a 300, mas mesmo isso esgotou metade de suas reservas. Como ele teve que reforçá-los com temperaturas extremas e imbuí-los ainda mais com o Haki do Conquistador, foi exigente até mesmo para Blaze. Como seu oponente Crystal é alguém com defesa definitiva e poderoso armamento aqui, não adiantará nada a Blaze arrastar a luta. É melhor terminar com um único movimento, se possível. Capítulo 150, Defesa versus Ofensa. Crystal olhou para a enorme forma atrás de Blaze e sentiu uma sensação de crise. Ele sabia que enfrentar qualquer que fosse essa habilidade seria uma decisão tola, mas que outra escolha ele tinha? Como fugir do ataque não é uma opção, seu orgulho como Yonkou não permite isso. Por outro lado, Blaze corre o risco com o ataque deste grande pois consome muito seu Haki, mas ele tem uma vantagem sobre seu oponente graças ao seu avançado Haki de observação, visão do futuro. Sem perder tempo, Blaze atacou empurrando a palma da mão. Assim que ele fez isso, quase centenas de mãos foram lançadas para frente, feitas de calor extremo e revestidas com Haki. Enfrentando uma miríade de punhos de chamas azuis que vieram até ele de todas as direções, Crystal simplesmente bateu o pé e no segundo seguinte, como erupções vulcânicas, pedaços de cristal do tamanho de uma pequena montanha explodiram do chão. Não apenas 10, 20, quase 100 brotaram do chão e protegeram Crystal enquanto alguns avançavam em direção a Blaze. Foi uma boa jogada, pois ele defendeu e atacou ao mesmo tempo. Mas Blaze, que já viu o futuro, evitou facilmente os pedaços de cristal e enviou os ataques diretamente em Crystal. Embora este último tenha conseguido bloquear alguns com força bruta, a maioria deles encontrou seu alvo. Os incontáveis punhos golpearam Crystal ao mesmo tempo, forçando este último a cristalizar seu corpo e reforçá-los ainda mais com o armamento Haki. Mas antes que a saraivada de golpes pudesse terminar, Blaze empurrou a palma da mão esquerda para frente. Mas no meio do ataque, ele parou ao perceber Crystal escapando. Sob a torrente de punhos flamejantes, até mesmo Crystal, que tinha uma defesa quase impermeável, sofreu ferimentos. Então ele prontamente suavizou a superfície de cristal abaixo dele e escapou. Embora possa parecer a melhor jogada naquele momento, ela estreitou e restringiu sua habilidade. Blaze não esperava que Crystal cometesse tal erro, então aproveitou a oportunidade. Você não vai a lugar nenhum? Dispersando a habilidade atrás dele, ele usou as chamas para atualizar uma miríade de lanças e as fez girar em alta velocidade. Visando a posição de Crystal, Blaze acenou com a mão. As lanças avançaram, não cobrindo uma área ampla, mas centradas em uma pequena área visando o ponto de retirada deste último. E Blaze organizou as lanças em 4 camadas. A primeira e a segunda camadas, que são inteiramente feitas de sua habilidade de Akuma no Mi, se concentrariam em enfraquecer a defesa de Crystal, enquanto a terceira e a quarta camadas são reais, pois são reforçadas com uma enorme reserva de seu Haki. Sentindo o perigo que se aproximava, Crystal cerrou os dentes e usou sua habilidade para criar uma cúpula feita de cristais duros, mas não conseguiu impedir que as lanças de fogo de Blaze a penetrassem. Estrondo. As torrentes de lanças encontraram o alvo e no momento seguinte explodiram, desencadeando uma nuvem em forma de cogumelo e uma onda de choque aterrorizante que consumiu tudo dentro de um raio de 1 quilômetro. As consequências do ataque afetaram até mesmo a batalha entre os fuzileiros navais e os piratas que está acontecendo longe da explosão. Kizaru, que estava lutando contra Silversword, parou por um momento para murmurar, olhando para a nuvem assustadora que alcançava o céu. Assustador, se eles se confrontassem em terra, a escala do ataque teria destruído a ilha inteira. Vegapunk, que assistia à batalha através de algum tipo de telescópio avançado, respirou rapidamente. Aí está. Essa explosão é diferente de tudo que eu já vi. Se eu pudesse aprender o mecanismo por trás dela. Quanto aos outros nos navios, engoliram em seco sentindo a onda de choque e o calor intenso mesmo de tão distância. De volta à batalha, Blaze pairou no ar utilizando sua habilidade de Akuma no Mi. Abaixo dele, há uma cratera de 1 quilômetro de extensão com pelo menos 200 metros de profundidade em seu centro. Crystal estava em um estado lamentável com um dos joelhos tocando o chão. Sua camisa estava rasgada e marcas de queimadura podiam ser vistas por todo o corpo. Sangue escorria de sua parte esquerda e da área direita do abdômen, expondo uma ferida perfurada. Tossindo com a boca cheia de sangue, Crystal levantou-se com firmeza enquanto suas feridas eram cristalizadas para estancar o sangramento. Blaze franziu a testa ao ver a condição deste último. Embora soubesse muito bem sobre a capacidade deste último, ainda ficou surpreso. Agora ele entende por que Crystal é chamado de Yonkou e não foi derrotado por muitas grandes tripulações de piratas que disputam sua posição. Blaze sabia que a força de Crystal vem principalmente de sua fruta do diabo e de como ele a usa de forma criativa. Visto de fora, pode parecer que este último está usando demais sua habilidade, mas é exatamente o oposto. Ele atualizou a maior parte de sua habilidade no mar que ele cristalizou no início. Como ele não os cria do nada, mesmo que a luta se prolongue por 3 ou 4 dias, ele não ficará exausto. É isso que faz dele um inimigo formidável de se enfrentar. É também a razão pela qual Blaze optou por encerrar a luta o mais rápido possível, mas descobriu que não seria fácil. A sorte é que Crystal também é humano, pois Blaze sabia que seu último ataque feriu o último até certo ponto. Enfrentando mais 2 ou 3 golpes como esse, até ele cairá.
A maior arma de Crystal é a defesa, enquanto o ponto forte de Blaze é o ataque. Nesta batalha, a vitória determina quem é superior. Capítulo 151 Fim da batalha. Quase 5 horas se passaram desde que Crystal e Blaze começaram a lutar, mas nenhum deles demonstrou fraqueza. Em frente a Blaze, Crystal ofegou levemente enquanto todo o seu corpo estava cheio de feridas profundas, mas o último ainda permanecia como uma rocha ao estancar seu sangramento com sua habilidade de Akuma no Mi. Blaze perdeu a conta de quantas vezes feriu Crystal. Para ferir Crystal, que tem uma defesa sólida, ele foi forçado a imbuir uma grande quantidade de Aki em cada golpe. Embora não tenha sofrido nenhum ferimento, Blaze estava exausto ao limite e não sabe quanto tempo conseguirá aguentar. Felizmente é de dia, caso contrário ele também estaria em um estado lamentável. Como resultado de sua batalha, seus arredores foram completamente destruídos, enquanto montanhas de cristal podiam ser vistas em todos os lugares. Blaze sabia que a condição de Crystal é muito pior comparada à dele. Embora seu uso dos poderes da fruta do diabo ainda seja poderoso, ele exauriu o Aki e a resistência para resistir a seus ataques. Se Blaze persistir, Crystal definitivamente cairá. Blaze e Crystal olharam para cada um se preparando para o movimento final. Blaze acenou com a mão enquanto um cajado azul flamejante se atualizava diante dele. Enquanto isso, Crystal se envolveu em uma armadura de cristal que encobria tudo, exceto seu rosto, e revestiu ainda mais todo seu corpo com armamento Aki. Blaze agarrou o cajado com força enquanto as memórias do que aconteceu quando ele conheceu Crystal surgiram em sua mente e os rostos dos soldados da marinha mortos sob seu comando que perderam suas vidas. Seu coração queimava ferozmente enquanto sua raiva aproveitava qualquer força que lhe restava e a transferia para sua mão que segurava a arma. Ondas de relâmpagos negros brilharam ao redor de sua arma enquanto Blaze imbuía cada grama do Aki do conquistador, sem reter nada. Cristal. Blaze rugiu e acelerou enquanto brandia seu cajado. Ao mesmo tempo, Crystal se preparou para o ataque e gritou, venha, enquanto uma espada feita de cristal negro se materializava em sua mão. Chegando diante de Crystal, Blaze ergueu seu cajado sobre a cabeça e balançou-o para baixo com força explosiva. O próprio espaço tremia sob a pressão enquanto os relâmpagos roxos escuros se espalhavam. Choque! Crystal acenou com sua espada de cristal e confrontou o ataque de Blaze. Ambas as armas se chocaram, provocando uma onda de choque que destruiu tudo à medida que se expandia. Rachadura! A espada de Crystal quebrou assim que entrou em contato com a arma de Blaze. Não conseguiu parar o ataque de Blaze nem por um milissegundo e a mesma coisa aconteceu com a armadura de Crystal. Sangue respingado. Quando o cajado de Blaze atingiu Crystal, sons de ossos quebrados ressoaram antes que todo o corpo de Crystal fosse esmagado para longe. Sem dar tempo para Crystal responder, Blaze transformou o cajado em uma lança e atirou-o na figura voadora. A lança flamejante dividiu o vento e avançou a uma velocidade ofuscante. Como a armadura de cristal já foi quebrada, não há nada que a impeça de perfurar o corpo deste último. Crystal tossiu com a boca cheia de sangue antes de bater em um dos pedaços de cristal que ele formou. Mesmo depois de tudo isso, Crystal rapidamente cristalizou seu coração e o revestiu com Aki. Ainda assim, o calor intenso da lança flamejante começou lentamente a queimar seu coração. Revestindo seu braço com Aki, Crystal tentou arrancar a lança, mas antes que pudesse fazê-lo, as chamas da lança voaram até a ponta. No momento seguinte, Crystal teve um mau pressentimento e sentiu o cheiro da morte. Blaze, que ainda estava no local original, estalou o dedo. Estrondo. Não! Crystal gritou internamente antes que a energia térmica perto de seu coração explodisse. Crystal não perdeu a consciência, mas sabia que era o seu fim. Quando ele olhou para baixo, viu um buraco no lado esquerdo de seu corpo. Seu coração junto com as partes internas foram vaporizados após a explosão. Uf, uf. Blaze ofegou pesadamente porque havia colocado tudo no último golpe. Naquele momento, a notificação do sistema ecoou em sua mente. Conquista, derrotou um Yonkou, Crystal e sua tripulação. Recompensa, mais 2,0 Constituição mais 2,0 Akuma no Mi mais 2,0 Aki mais 2,0 ponto de atributo grátis. Finalmente! Blaze exclamou em seu coração e verificou seu painel de status. Nome, Blaze Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 67,9. Akuma no Mi, 66,0. Aki, 66,5. Ponto de atributo gratuito, 8,5. Além da recompensa do sistema, a batalha também o ajudou um pouco, já que sua constituição, fruta do diabo e atributo Aki aumentaram em 0,1, 0,3 e 0,2 respectivamente. Ao receber a recompensa, sua exaustão anterior desapareceu enquanto ele transbordava de energia e força. Olhando para o número de pontos de atributos gratuitos, um sorriso surgiu em seu rosto. Depois de muito pensar, Blaze decidiu aprimorar seu Aki e sua Akuma no Mi. Ele primeiro adicionou 4,0 à sua fruta do diabo e aumentou para 70,0. Depois disso, ele usou outros 4,0 pontos de atributos gratuitos em seu Aki e os aumentou para 70,5. Sentindo a força percorrendo seu corpo, Blaze cerrou o punho. Minha força está finalmente perto de alcançar o cume deste mundo. Sua força está no mesmo nível da de Yonko, mas se ele lutar de frente, há 50% de chance de perder. Ele tem certeza disso depois da luta com Kaido. Isso não significa que ele seja fraco, é apenas que ele tem muito que aprender. Quanto ao Barba Branca, sua força deveria estar na faixa de 75, 80 pontos de atributos, nos termos de Blaze. Quanto ao exato, só poderá ser encontrado após conhecê-lo pessoalmente.
Saindo de seus pensamentos, Blaise olhou na direção de Crystal e no momento seguinte, sua figura desapareceu e apareceu diante deste último. Ele fica surpreso ao ver Crystal ainda vivo e percebe que a vida deste último lentamente se esvai de seu corpo. Aos olhos de Crystal não há arrependimento, má vontade, medo ou qualquer coisa desse tipo. Se Blaise percebeu alguma coisa foi calma. Que força de vontade terrível. Mesmo diante da morte não há medo. Crystal é implacável e um dos piratas sinistros que Blaise conheceu, mas ele tinha que admitir que admirava essa característica particular dele. Crystal nem reagiu à chegada de Blaise, apenas fechou os olhos e aceitou a morte sozinho. Ele perdeu e falhou na busca para encontrar o One Piece e conquistar o mar. Blaise respirou e olhou para o céu. Não existe certo ou errado neste mundo, no final tudo depende do que você deseja. Capítulo 152, Corrente Subcorrente. Blaise acenou com a mão, as chamas branco-azuladas surgiram e queimaram o corpo de Crystal até as cinzas. O poder da fruta cristal cristalina é realmente outra coisa. Ele planeja trocá-lo usando a função de troca do sistema e apresentá-lo a Kuina. Seria uma fruta perfeita para ela. E Blaise precisa do poder da fruta em alguém próximo a ele, pois isso o ajudaria no futuro, quando ele se opusesse ao governo mundial. Do outro lado, Kizaru derrotou Silversword e o prendeu. Com Crystal e Silversword derrotados por Blaise e Kizaru, os piratas de cristal perderam a vontade de continuar a batalha. Assim, os soldados da marinha capturaram facilmente os piratas restantes e os algemaram. Ele venceu, murmurou o agente do CP-0, achando isso um pouco inacreditável. É realmente surpreendente. Eles sabiam o quão poderoso Crystal era, então pensaram que Blaise impediria o último de alcançar seu objetivo. Mas eles não previram que Crystal, um dos 4 imperadores do mar, cairia aqui. É um grande evento que abalaria o mundo inteiro. Relate toda a batalha aos 5 anciãos. O agente CP-0 no comando ordenou. Quando Blaise voltou, inúmeros soldados da marinha arrastavam os piratas capturados para o navio de guerra. Blaise vejo que você ficou ainda mais forte. O que aconteceu com Crystal? Kizaru veio para o seu lado e perguntou. Morto e suas cinzas foram espalhadas ao vento. Blaise respondeu. Você matou um dos Yonkou, a notícia vai tomar o mundo de assalto, e mais uma vez vai levar o novo mundo ao caos, Kizaru falou em tom preguiçoso com as mãos no bolso. Blaise não se importou. Naquele momento, os soldados da marinha que notaram a presença de Blaise se reuniram aplaudindo e gritando seu nome. Vice-almirante Blaise. Claro, eles estão felizes porque derrubaram a tripulação do Yonkou. Eles definitivamente receberão uma grande quantidade de pontos de mérito por participarem da batalha. E eles podem se gabar para seus familiares e amigos quando chegarem à sede. Cada um deles estava em alto astral. Chega! Pessoal, entrem no navio se não quiserem afundar no mar, a superfície do cristal logo começará a se desintegrar. Blaise gritou, acalmando os excitados soldados da marinha. Tomando suas palavras como uma ordem, eles rapidamente embarcaram nos navios e prepararam as velas. Blaise não estava brincando quando disse isso. A única razão pela qual a superfície do cristal não desapareceu é porque ela não era inteiramente feita de habilidade de fruta cristalina. Crystal usou sua habilidade de cristalizar a água, é semelhante à elementalização, então o mar não retornará imediatamente ao seu estado anterior. Ao mesmo tempo também não demorará muito. Eles têm pelo menos mais 10 minutos antes de começar. Junto com Kizaru, Blaise também embarcou no navio de guerra. Assim que a superfície do cristal começou a derreter, os navios de guerra da marinha partiram e navegaram em direção a Punk Hazard. A bordo, Kizaru foi relatar a batalha para Sengoku enquanto Blaise encontrou o animado Vegapunk, que ansiosamente perguntou a ele sobre o mecanismo por trás da chama e explosão de alta temperatura. Descubra você mesmo, você não é um cientista? Blaise respondeu em um tom misterioso e saiu enquanto os outros cientistas junto com Vegapunk se perguntavam. Caminhando até o convés frontal do navio, Blaise sentiu as mudanças trazidas pela recente ascensão em seus atributos. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 67,9. Akuma no Mi, 70,0. Aqui, 70,0. Ponto de atributo gratuito, 0,5. Além de aumentar sua força, não houve muita mudança. Blaise pensou que iria despertar uma nova habilidade assim que sua fruta do diabo ultrapassasse os 70 pontos, mas ficou desapontado. No entanto, ele sentiu que uma mudança aconteceria em breve. Se ele não estiver errado, será quando seu atributo atingir 75 pontos. Quartel-General da Marinha. Terminando a ligação com Kizaru, Sengoku esfregou as têmporas em desamparo, mas um sorriso apareceu em seu rosto. Blaise pirralho, fez isso? Ele não o culpou porque sabia que era inevitável. Na verdade, ele está orgulhoso de Blaise ter derrotado um Yonkou sozinho. Assim que for divulgada a notícia de que os fuzileiros navais derrubaram um Yonkou, isso aumentaria sua reputação e impediria inúmeros piratas de navegar no mar. É uma coisa boa, mas Sengoku tem que se preparar para o que está por vir. Ao mesmo tempo, na sala da autoridade Mary Geoise, os 5 anciãos receberam notícias bastante chocantes. Crystal está morto por Blaise. A quebra de equilíbrio é algo que eles não querem que aconteça. É também por isso que eles ordenaram que Sengoku não eliminasse o grupo Yonkou, mesmo que eles tivessem o poder para fazê-lo. É hora de tirarmos a vida dele, já que até o Uemi-sama expressou seus pensamentos. Um dos mais velhos que tem grandes marcas de nascença na testa e um grande bigode branco falou. Todos concordaram. Na verdade, mesmo eles não esperavam que o Uemi-sama prestasse atenção a alguma pessoa desconhecida e lhes dissesse para cuidar disso pessoalmente. Parece que eles subestimaram Blaise.
Não será fácil, pois Sengoku e Garp o favorecem muito. Se eles soubessem, considerando a personalidade de Garp, ele definitivamente ficaria contra nós. Até mesmo Sengoku também. Não podemos nos dar ao luxo de lutar contra os dois, mesmo com a nossa força. O velho alto e magro, barbudo e de cabelos brancos falou. É verdade. Temos que fazer com que ele venha até nós. Sabíamos tudo sobre ele, vamos ver se podemos usar alguma coisa. O mais velho que segura a espada do samurai com ele pronunciou. Bom, em questão de minutos, eles planejaram e ordenaram que o Cifer Paul viesse encontrá-los. No dia seguinte, sem saber que sua vida está em perigo e que os 5 velhos estão atacando sua cabeça, Blaze escoltou Vegapunk e outros cientistas até Punk Hazard. Ao contrário da série original, Punk Hazard é cheio de vida espalhada por árvores e animais. Quanto à base secreta, ela foi construída no centro, escondida dos olhos das pessoas comuns. Blaze e Kizaru não ficaram por muito tempo, pois tiveram que escoltar os piratas Crystal sobreviventes até Impel Down. Capítulo 153, Inquietação. Quando Blaze e Kizaru deixaram o Punk Hazard, o mundo inteiro ficou chocado com a notícia, o falecimento de um dos Yonkou, Crystal Pirates. Mais uma vez Blaze estava no centro das atenções enquanto seu nome e reputação se espalhavam por toda parte. Na Grand Line não há uma única pessoa que não saiba seu nome. Após a batalha, muitos reconheceram o título de o fuzileiro naval mais forte que lhe convém. Alguns que duvidavam de sua força por causa de quão jovem e quão baixo ele era no mar começaram a temer sua força. Como Sengoku acreditava, o nome de Blaze enviava medo aos corações dos piratas que sabiam o quão fortes eram os Yonkou, os piratas cristal, e ao mesmo tempo atraiu inúmeros talentos que admiravam Blaze para se juntarem à marinha. Mas não foi suficiente para obstruir a grande era dos piratas. A morte dos piratas de cristal piorou a situação e levou o novo mundo a mais caos. Onigashima, Condado de Wano. HMPH, os olhos de Kadio se estreitaram com a notícia e engoliu uma grande quantidade de vinho. Dane-se os piratas cristal. Eu deveria saber que ele iria falhar, considerando quão fraco ele era. Jogando o jornal fora, Kaido mais uma vez se concentrou em beber. A única coisa que o interessou na notícia foi Blaze. Do lado de fora de seu quarto estavam King e Jack. Eles também leram o jornal e ficaram chocados com a derrota dos piratas Crystal. Vice-almirante Blaze, ele é muito poderoso, disse Jack. Eu vou matá-lo na próxima vez que nos encontrarmos. King queimou o jornal na mão e disse friamente. Ao contrário de King, os pensamentos de Jack eram diferentes, pois ele sabia o quão forte Blaze é. Além de seu capitão, ele duvida que outros possam enfrentá-lo de frente. Ilha desconhecida, Novo Mundo. Esconderijo temporário de piratas ruivos. Shanks e Beckman sentaram-se a alguma distância de todos os membros da tripulação que conversavam e saboreavam sua bebida. Inacreditável. Faz apenas 1 ano ou mais, mas sua força já atingiu o nível de Yonkou. Beckman comentou, olhando para o jornal. Esse é o problema. Sua ascensão é muito rápida e aliada à sua personalidade. Não sei como o governo mundial reagirá a isso. Shanks acertou em cheio, pois conhecia os 5 anciões muito bem. O que você quer dizer? Beckman perguntou. Nada. Acho que estou me preocupando demais. Shanks balançou a cabeça. A mesma coisa aconteceu nos territórios do Barba Branca e da Big Mom. Eles ficaram chocados, não porque Crystal foi derrotada, mas pela força de Blaze. Eles sabiam que alguém do seu calibre apareceu no mar. Reino de Goa, East Blue. Bavarra, aquele pirralho fez isso. Garp sorriu amplamente, olhando para o jornal. Sengoku deveria estar satisfeito. Vovô, o que você está lendo? Naquele momento, Luffy saiu correndo das sombras das árvores com Ace. Pegando o jornal de Garp, Ace olhou para o conteúdo e ficou chocado ao ver a foto de Blaze junto com sua façanha de derrotar um Yonkou. Ace, o que é isso? Luffy perguntou ansiosamente. Ace jogou o jornal de volta para Garp e falou, nada, apenas um fuzileiro naval derrotando um pirata. Quartel-General da Marinha. Blaze retornou ao quartel-general e foi ao encontro de Sengoku enquanto Kizaru assumia a tarefa de entregar os piratas de cristal para Impel Down. Ele relatou a Sengoku sobre o progresso da batalha e o quão forte Crystal era. Se ele tivesse aprendido a usar seu Haki do Conquistador, eu não poderia tê-lo derrotado. Hahaha, acho que você não entendeu muito bem. Nem todo usuário de Haki do Conquistador é capaz disso. É preciso ser extremamente talentoso, qualificado e escolhido. Sengoku respondeu. Ah sim, Sengoku-san, preciso de uma fruta do diabo do tipo Paramecia. Não tenho nenhum requisito, qualquer coisa serve. Para quê? Sengoku ergueu as sobrancelhas. Se você planejou dar alguém para sua unidade, sugiro que selecione um bom. Não, preciso disso para um propósito diferente. Se alguma fruta servir, então não será um problema. Vou mandar alguém buscá-la. Sengoku disse. Obrigado. Apenas certifique-se de que é uma fruta do diabo do tipo Paramécio. Ok. Blaze, a queda dos piratas Crystal incitou muitas tripulações piratas a lutar pela posição de Yonkou. Preciso de você e sua unidade no Novo Mundo para isso. Já que você acabou de terminar a batalha, descanse por 2 ou 3 dias antes de partir, mencionou Sengoku. Sem problemas. Saindo do escritório do almirante da frota, Blaze ligou para Regis para perguntar onde eles estavam. Regis informou-lhe que foram a Sabaldi para relaxar. Blaze-san, voltaremos imediatamente, falou Regis. Não se preocupe, não tenha pressa. Blaze não se importou, já que eles estavam treinando sem parar há algum tempo. Encerrando a ligação, Blaze foi até a cabine temporária preparada para ele. Enquanto esperava a fruta do diabo chegar, ele ligou para Hancock. Faz apenas 2 dias, mas ele já começou a sentir falta dela. Hancock, você chegou com segurança ao Amazon Lily? Blaze perguntou.
Hancock, que estava do outro lado da chamada, ficou feliz quando a primeira pergunta de Blythe foi sobre seu bem-estar. Não, chegaremos à noite. Bom, nem 2 dias se passaram desde que nos separamos, mas já estou começando a sentir sua falta. Você também sentiu minha falta? Blythe perguntou com um sorriso. Sim, a voz mansa de Hancock veio do outro lado da linha. Ao ouvir isso, Blythe riu. Ele gosta de ver o lado envergonhado e tímido de Hancock. Falando com ela por mais 1 minuto, Blythe encerrou a ligação. Naquele momento, um escritório da Marinha veio entregar uma fruta do diabo. Blythe nem se preocupou em ver que tipo de fruta era, antes de usar a função do sistema para trocá-la por fruta cristal cristalina. Assim que Quina chegar, ele dará a ela. A noite chegou, Blythe simplesmente descansou reclinando-se na cadeira e pensando em algo. A sensação desconfortável que ele vem experimentando intensificou-se ultimamente. Como se algo fosse acontecer em breve. Suas preocupações se tornaram realidade com o toque de Dendem-Mushi. Quando ele compareceu, a voz ansiosa de Regis veio do outro lado. Capítulo 154. Teletransporte solar. Blythe-san, emergência. Me desculpe. Regis gaguejou e falou em tom ansioso. Ao ouvir isso, Blythe saiu do quartel-general da Marinha e voou em direção ao Sabald. O que aconteceu? É Quina. Ela estava comigo o tempo todo, mas de repente desapareceu. Pensei que ela tivesse fugido para algum lugar e voltaria, mas agora recebi uma ligação. Blythe-san, estou com um mau pressentimento. Explique claramente. Blythe-san, você se lembra de Iris Seiya, a nobre escrava mundial que salvamos? Regis perguntou. Sim. Quando os mandei para casa deles meu número Dendem-Mushi em caso de emergência. Agora mesmo, a mãe deles ligou e disse que homens de terno preto de repente invadiram sua casa e levaram Iris Seiya. Regis fez uma pausa e mais uma vez continuou. Blythe-san, acho que não é uma coincidência. Fique onde está, eu estou indo. Dizendo isso, Blythe encerrou a ligação. Olhando para o sol poente, ele respirou fundo. Posso ter apenas meia hora. Sua figura desapareceu repentinamente e reapareceu a alguns quilômetros de distância. Aconteceu algumas vezes, em pouco tempo sua figura chegou a alguns quilômetros do Sabald. Como Blythe fez isso? É muito simples. Ele usou sua habilidade de se teletransportar através da luz solar. Quando o sol nasce, ele pode usar a energia solar ao redor para deslocar seu corpo em alguns quilômetros. Em vez de dizer teletransporte, um direito mundial seria translocação. Infelizmente, ele não pode fazer isso em batalha porque ainda não pode usá-los livremente. Ele precisa de mais prática. Fixando-se na assinatura de calor de Regis, Blythe se teletransportou ao lado deste último, assustando-o bastante. Regis olhou para Blythe em estado de choque. Ele apenas encerrou a ligação e guardou o Dendem-Mushi dentro de seu manto. Blythe-san estava por perto? Quando ela desapareceu? Blythe perguntou, olhando em volta. Ele encontrou um traço da assinatura térmica de Quina na barraca próxima. Sua assinatura de calor está prestes a desaparecer. Acho que já se passou meia hora, respondeu Regis. Ele ficou intrigado com o motivo pelo qual Blythe-san estava fazendo essa pergunta. Blythe suspirou de alívio. Felizmente, ele chegou na hora certa. Se ele tivesse se atrasado alguns minutos, teria perdido a trilha de calor. Dando alguns passos, ele tocou a assinatura de calor minguante que só é visível para ele e deu-lhes vida. O calor que desaparecia acendeu e se expandiu até chegar a Quina. Ao avistar Quina, Blythe soltou um suspiro. Ele quase a perdeu. Olhando para Regis, ele perguntou. Onde está Rosinante? Encontre-o. Estarei de volta em alguns minutos. A figura de Blythe desapareceu mais uma vez. Ao mesmo tempo, do outro lado, um navio um pouco maior que uma caravela cruzava o mar. Sua velocidade era mais rápida do que qualquer nave mostrada no mundo de One Piece. O navio não tinha nenhuma marca ou Jolly Roger, era simples e claro. No convés do navio, Quina estava inconsciente com as mãos e os pés algemados. Havia mais de 20 agentes no navio. Todos usavam óculos escuros e vestiam ternos brancos. Eles são membros da divisão CP-4, exceto um, que usava casaco longo e máscara vermelha. Ele é um membro do CP-0 responsável pela operação, capturando Quina. De repente, ele se virou e olhou para Quina. Agora mesmo, sua observação aqui sentiu algo. Como uma pessoa que pratica assassinatos desde tenra idade, seus sentidos raramente falham. No segundo seguinte, ele sentiu uma respiração poderosa vinda da direção que o sol estava se pondo. Quando ele olhou, notou uma sombra à distância com sua visão extraordinária que estava a quilômetros de distância dele. Oh não! No momento seguinte, a figura de Blythe apareceu diante dele. Seu casaco marinho esvoaçava ao vento, mas o que chamou a atenção do agente CP-0 foi a raiva ardendo em seus olhos. Os agentes do CP-4 reagiram, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, seus corpos pegaram fogo e queimaram. A todos eles gritaram de dor agonizante, sentindo a pele e os músculos derreterem lentamente. Sem perder tempo, todos pularam no mar, mas para sua surpresa, as chamas não morreram, elas ainda queimavam. Em poucos segundos, eles morreram com seus corpos queimados até ficarem crocantes. O agente CP-0 deu um passo para trás encarando Blythe. Ele não sentiu nada além de uma sensação avassaladora de impotência. Pela primeira vez na vida, ele sentiu medo. Considerando seu status e força, é realmente algo que ele nunca experimentou. Pelo canto do olho, ele vislumbrou a figura de Quina.
Ele sabia que sua única chance de sobrevivência seria fazer Quina como refém. Embora ele não fosse o mais forte do grupo, com sua força ele deveria ser capaz de alcançá-lo. Pena, ele não sabe que Blaise tem visão do futuro. Antes dele, qualquer tipo de truque é inútil. Antes que o agente CP-0 pudesse fazer seu movimento, a figura de Blaise passou por ele e com a espada feita de energia solar, a cabeça do primeiro foi decepada do pescoço. Se ele tivesse tentado lutar de frente com Blaise, ele poderia ter sobrevivido a 2 ou 3 ataques, mas infelizmente escolheu o caminho errado. Já que vocês fizeram a mudança, espero que estejam preparados para as consequências, Blaise murmurou e olhou para a linha vermelha à sua frente. O que o enfurece ao extremo é a tentativa de prejudicar as pessoas próximas a ele, apenas para atraí-lo. Agarrando Quina, Blaise saltou do navio e disparou em direção a Sabald. Ele resgatou Quina, mas não pode fazer o mesmo com Airi e Seiya porque elas estão longe dele. Além disso, o sol se porá em alguns minutos. Se ele quiser libertá-los, a sua única opção é confrontar o governo mundial. E é isso que ele planeja fazer. Ele vai arrasar o Mary Geoise. Capítulo 155, Mary Geoise. Blaise voltou para Sabald carregando Quina no ombro. Regis e Rosinante soltaram um suspiro de alívio ao ver Quina. Entregando o inconsciente Quina para Regis, Blaise tirou o Dendemushi e chamou o almirante da frota Sengoku. Quando este atendeu a ligação, Blaise contou tudo o que aconteceu. Ele não ligou para Sengoku pedindo ajuda, mas para ouvir sua opinião. Sengoku-san, o que você acha que eu deveria fazer? Blaise perguntou. Blaise, me escute. Já que Quina está segura, deixe o assunto de lado. Sengoku esfregou as têmporas de frustração e raiva. Ele não esperava que o governo mundial fizesse alguma coisa contra Blaise. Eu não posso. Airi e Seiya também são seres humanos. Além disso, eles não são capturados porque são escravos nobres do mundo. Eles foram sequestrados por minha causa. Se eu não fizer algo, a própria culpa vai me matar. Na verdade, não entendo por que temos que ouvir as besteiras deles. Nós, os fuzileiros navais, não somos cães do governo mundial. Estamos aqui para proteger as pessoas. Sengoku-san, mesmo que isso custe a minha vida, farei algo a respeito. Não importa se você me apoia ou não. Se algo acontecer comigo, apenas cuide de Quina e Regis. Dizendo isso, Blaise desligou. Do outro lado, Sengoku quebrou a mesa à sua frente e chamou o comandante-chefe do governo mundial, Kong. Kong-san, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Sengoku perguntou em tom indignado. Sengoku, você deveria saber o que isso significa? Blaise é alguém que eles não podem mais deixar ficar forte. Ele é diferente de nós e considera o governo mundial um espinho em seus olhos. Mas ele não fez nada de errado. Sim, mas você pode confirmar o mesmo para o futuro? Com a força dele, ele definitivamente subirá para sua posição. O que acontece então? Ele ainda ouvirá as ordens. Acho que não. Kong explicou pacientemente. Na verdade, ele também admira Blaise e seu senso de justiça. Ao mesmo tempo, ele poderia imaginar o que aconteceria quando este se tornasse almirante da frota. O governo mundial não permitirá que alguém como Blaise comande os fuzileiros navais. Seria pura destruição. Sufocando sua raiva, Sengoku falou. E se eu decidir apoiar Blaise em sua ação? Você é livre para fazer isso. Mas você, entre todas as pessoas, deveria entender o que isso significa e como isso afetaria o mundo. Kong respondeu calmamente. Sengoku cerrou os dentes e deu um soco na parede que abalou toda a base do quartel-general da Marinha, alarmando inúmeros oficiais no prédio. Sengoku-san, o que aconteceu? Aokiji chegou no segundo seguinte e perguntou. Ele é o único almirante no quartel-general e sentiu que a fonte do tremor vem do escritório do almirante da frota. Sengoku finalizou a ligação com Kong e enfrentou Kuzan. Suspirando, ele narrou tudo para Kuzan e perguntou sua opinião. Ao ouvir isso, Kuzan ficou sem palavras. Ele tinha as mesmas dúvidas sobre a maneira de fazer as coisas de Blaise Off-Marines. A única diferença é que ele manteve isso em seu coração enquanto Blaise perguntava em voz alta. Ele não sabe como reagir à situação. Na verdade, ele pensou que era suicídio até para Blaise. Confrontando o governo mundial, quem em sã consciência faria isso? Você quer que eu apoie Blaise? Kuzan perguntou sério. Não seja ridículo. Você sabe quantas pessoas morrerão se o apoiarmos? Não quero começar uma guerra. Se possível, tente convencê-lo. Sengoku disse. Eu não acho que seja possível. Eu sei. Felizmente Garp não está aqui, caso contrário, não sei o que teria acontecido. Certifique-se de que ele não saiba de nada. Sim. Sala de autoridade Mary Geoise. Não sei como ele descobriu aquela garota Quina tão cedo. Além disso, ele matou todos no navio sem esforço. Parece que ainda subestimamos seu poder. O mais velho com a cicatriz no lado esquerdo do rosto falou. Ainda não sabemos que fruta do diabo ele comeu até agora. Outro ancião comentou. O plano falhou. Ele virá resgatar os 2 escravos Airi e Seiya? Ou deveríamos enviar alguém para capturar Boa Hancock porque ele a ama profundamente? O ancião com a marca de nascença na testa perguntou. Eles não podem voltar atrás agora, já que ofenderam Blaise a ponto de não ter mais volta. Se eles deixarem Blaise vagar livremente, quem sabe o que pode acontecer? Não há necessidade de se preocupar. Considerando sua personalidade, ele definitivamente virá. Sabald, como cheguei aqui? Pensei que tivesse sido sequestrado por um bando de homens de terno branco. Quina perguntou, examinando os arredores. Você estava. Felizmente Blaise-san resgatou você a tempo. Regis então contou tudo para Quina. Governo mundial? Quina cerrou o punho e olhou para Blaise. Blaise-san, me desculpe. É porque sou fraco. Não se preocupe com isso. Blaise acenou com a mão e tirou a fruta cristal que guardava dentro de seu manto. Ele então deu para Quina.
Kuina, é para você. Blaise-san, que fruta do diabo é essa? Kuina perguntou, segurando a fruta na mão. É a fruta Cristal Cristal. Blaise respondeu. O que? Regis, Kuina e Rosinante exclamaram. Eles sabiam o quão avassalador é o fruto, pois eles próprios experimentaram o seu poder. Sem pensar muito, Kuina comeu a fruta do diabo. Ela não se importava com as consequências de perder a capacidade de nadar, pois sabia da importância da fruta. Blaise então contou a eles o próximo curso do plano, atacar Mary Geoise. Assim que ele lhes contou seu plano, Regis e Rosinante expressaram seus pensamentos. Blaise-san, nós iremos com você. Não, eu preciso que vocês resgatem Airi e Seiya enquanto eu distraio todos com meus ataques. Depois de fazer isso, fuja e não espere por mim. Certifique-se de que suas identidades não sejam expostas. Blaise falou. Ok. Ambos acenaram com a cabeça de má vontade. Kuina, volte para a sede, disse Blaise enquanto Kuina não rejeitou. Levando Regis e Rosinante, Blaise voou em direção à linha vermelha. No caminho, Regis perguntou. Blaise-san, faz apenas 1 hora eles poderiam ter transportado Airi e Seiya tão cedo? Você está subestimando demais o governo mundial. Assim que eu resgatei Kuina, eles teriam iniciado seu próximo plano. Se não estou errado, eles já deveriam ter chegado ao Mary Geoise. Blaise respondeu calmamente. Blaise-san, você está realmente fazendo isso? É o caminho sem volta. Rosinante falou. Como ex-Nobel mundial, ele conhecia a força do governo mundial. Não importa. Eu sabia que um dia chegaria a esse ponto e estou preparado para isso. Rosinante, assim que nos separarmos, você vai na frente já que conhece bem este lugar. Blaise disse a Rosinante. Não me lembro de muita coisa, mas vou tentar o meu melhor. Não demorou muito para Blaise chegar ao topo da linha vermelha, pois o sol ainda não se pôs. Deixando Regis e Rosinante em algum lugar distante, Blaise voou sobre o Mary Geoise. Assim que ele apareceu, ele foi descoberto pelos guardas e pelos 5 anciãos com sua observação, aqui. Mas Blaise não hesitou nem por um segundo em lançar um ataque. Com o pensamento, 6 sóis branco-azulados em miniatura se materializaram diante dele. Cerrou o punho e deu um soco. O sol em miniatura se transformou em inúmeras bolas de fogo e choveu sobre Mary Geoise. Sintam a fúria do sol, seus dragões celestiais. Blaise murmurou. Naquele momento ele ouviu um grito à distância. Parar! Os 5 anciãos correram em sua direção, mas no meio do caminho ficaram horrorizados ao ver o ataque de Blaise. Eles não esperavam que ele lançasse um ataque a Mary Geoise, a terra sagrada dos nobres mundiais, sem qualquer vacilação. Capítulo 156, Blaise vs Governo Mundial. O que está acontecendo? Os cidadãos de Mary Geoise saíram de suas residências. Assim que saíram de casa, foram assaltados por um calor intolerável que queimou suas peles em segundos. Além disso, ficaram chocados com as bolas de fogo branco-azuladas que choviam sobre eles. Gritando de terror e dor, todos começaram a correr para salvar suas vidas. Nunca em seus sonhos eles pensaram que alguém atacaria Mary Geoise. Todos se perguntaram, o que os guardas e os 5 anciãos estão fazendo? Mas pouco antes das bolas de fogo caírem no chão, um poderoso golpe de espada surgiu do nada e abriu o próprio espaço. Um vazio se abriu no ar e engoliu as bolas de fogo. As bolas de fogo mergulharam na extensão aberta e desapareceram de vista. Mesmo assim, algumas das bolas de fogo escaparam do controle de Blaise e atingiram o alvo. Assim que tocaram o solo, Boom desencadeou uma explosão devastadora que incinerou tudo em seu caminho. A destruição e a própria onda de choque mataram incontáveis nobres mundiais antes que eles pudessem compreender o que estava acontecendo. Na mente de Blaise, uma notificação soou. Ele completou uma conquista. Conquista concluída. Mate ou dê um soco em um dragão celestial. Recompensa, mais 2,0 pontos de atributo grátis. Com a recompensa, seus pontos de atributos aumentaram para 2,5. Como estava enfrentando o governo mundial, Blaise não hesitou em usar todos os seus pontos de atributos gratuitos e aumentou seu atributo de constituição para 70,4. Nome, Blaise Hunt. Ocupação, Marinha. Constituição, 70,4. Akuma no Mi, 70,0. Aqui, 70,0. Ponto de atributo gratuito, 0,0. Assim que Blaise fechou seu painel de status, os 5 anciãos apareceram diante dele com raiva aparente em seus rostos. Eu finalmente vi seus rostos hipócritas. Por que você está com raiva? Já que decidiu machucar alguém do meu lado, você deveria ter se preparado para minha retaliação. Blaise ridicularizou. Os 5 anciãos não falaram bobagens, atacaram diretamente. Um dos anciãos usou Soru, apareceu diante dele e desferiu um chute com toda a sua força. Blaise, que viu o futuro, defendeu o chute sem esforço com a mão esquerda, mas o que aconteceu a seguir o assustou um pouco. Um brilho negro e transparente surgiu do ancião que o atacou e cobriu tudo em um raio de 100 metros, incluindo os outros anciãos. Blaise sentiu algum tipo de atração e no momento seguinte, ele estava em um lugar desconhecido. Ele imediatamente percebeu que foi teletransportado para algum lugar distante pelo poder do ancião, um poder espacial. Blaise murmurou para si mesmo e olhou para o ancião que usou o poder. Ele é o mais jovem, com cabelo loiro e barba. Claro, se ele quisesse, poderia ter evitado o ataque, mas a única razão pela qual não o fez foi porque sentiu que o brilho negro não poderia prejudicá-lo. Quando olhou em volta, viu o castelo Pangea ao longe, a alguns quilômetros de distância, ao seu lado direito. Blaise sorriu, notando as pessoas abaixo. Junto com os 5 anciãos, ele viu o comandante em chefe Kong, inúmeros agentes do governo mundial e Cifer Paul. Uma grande recepção de fato. Podemos começar? Blaise disse enquanto um impulso avassalador irrompeu junto com um mar de chamas branco-azuladas. Ataque! O comandante em chefe Kong acenou com a mão.
Assim que ele comandou, os agentes do governo mundial e da Ciferpol o atacaram de todas as direções. Eles estão tentando esgotar minhas forças com números? Blaise pensou e enfrentou todos com a ki pura força física. Blaise foi cauteloso e manteve vigilância ao seu redor com observação aqui, pois sabia que o governo mundial não é simples. Como o sol se pôs, ele tem que limitar a quantidade de força que usa em seus ataques. Ele não quer esgotar suas forças, pois isso acabaria muito mal para ele. Mesmo assim, lidar com eles um por um é um trabalho muito cansativo, então ele usou diretamente seu Haki do Conquistador, ZZZZ. Mas seu Haki só conseguiu eliminar 1/3 dos agentes do governo mundial, já que a maioria deles é treinada para enfrentar tais situações. No momento seguinte, os incontáveis agentes o atacaram de uma só vez, enquanto Kong, 5 anciões e alguns agentes da Ciferpol assistiam do lado de fora. Vocês estão me irritando. Blaise cerrou os punhos, cobriu-os com Haki e deu um soco. Bang! Seu punho desencadeou uma pressão de ar junto com um calor terrível que esmagou e incinerou tudo ao seu redor. Inúmeros agentes foram atirados ao ar, alguns foram mortos atingidos diretamente pelo punho, enquanto outros foram reduzidos a cinzas. No final, apenas alguns permaneceram. De repente, do nada, um agente do CP-0 apareceu diante dele e tentou agarrar sua mão. Sentindo o perigo e vendo o futuro, Blaise saltou e decidiu aumentar a distância entre ele. Mas ele ficou chocado ao descobrir que a reação do agente CP-0 é mais rápida do que a dele, já que este o seguiu facilmente. Sem escolha, Blaise bloqueou o ataque deste último cobrindo todo o seu braço com Haki. Ao mesmo tempo, ele abriu a boca e respirou chamas que rugiram para frente com um impulso assustador. De tão perto, fugir é impossível. Mas o agente CP-0 desapareceu e apareceu atrás dele. Desta vez, Blaise não conseguiu evitar que a mão dele agarrasse seu pescoço. Do nada, uma força tremenda atacou sua consciência. Blaise sentiu como se sua alma tivesse sido atingida por inúmeras agulhas. Foi tão poderoso que gritou de dor antes que seu Haki do Conquistador explodisse por conta própria e explodisse o agente para longe. Mas esse curto espaço de tempo é suficiente para mudar o resultado de uma batalha deste calibre. Os Fiverelders que esperavam por esta oportunidade atacaram. O ancião de longa barba apareceu diante de Blaise quando ele estava em transe e perfurou seu coração. Assim que Blaise saiu do transe, ele deu um chute na cabeça do ancião. Mas este último evitou calmamente e recuou para o lado do outro ancião. Sangue escorria do peito de Blaise, mas a ferida cicatrizou, na velocidade visível a olho nu. Mesmo assim, ele não estava feliz porque sabia que algo não combinava. Os 5 anciãos não são tolos. Já que eles planejaram tal ataque, deve haver uma razão e Blaise não foi estúpido o suficiente para acreditar que isso iria perfurar seu coração. Com sua inteligência, eles naturalmente sabiam tudo sobre seus poderes. O mesmo ocorre com sua capacidade de curar até mesmo ferimentos graves. Se eles sabiam de tudo, por que executaram um golpe tão imprudente? O que Blaise não sabe é que os 5 anciãos são os mais confusos. Eles pensaram que Blaise estaria enfraquecido agora, mas porque ele parecia completamente bem, sem qualquer sinal de lentidão. Eles estão se perguntando não porque perfuraram o coração de Blaise, mas porque o ancião que perfurou seu coração implantou múltiplas escarpas de pedra do mar dentro do corpo deste último. Mas eles não esperavam que Blaise parecesse completamente bem, mesmo com pedras do mar em seu corpo. Infelizmente, eles não sabem que mesmo que a pedra do mar prive Blaise de seus poderes de Akuma no Mi, ela não o enfraquecerá, já que a Akuma no Mi veio do sistema. Como você ainda está bem? O ancião com a marca de nascença na testa perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Não demorou muito para Blaise descobrir que não poderia utilizar seu poder de Akuma no Mi. Então o último ataque foi para tirar minhas habilidades de Akuma no Mi e me enfraquecer ao mesmo tempo. Possivelmente, eles deixaram pequenos pedaços de pedras do mar dentro do meu corpo. Se vocês acham que usar a pedra do mar vai acabar comigo, vocês são muito ingênuos, declarou Blaise. Antes de vir para cá, ele pensou nessa possibilidade e não era alguém que confiava completamente no poder de sua fruta do diabo. Ele precisa ter cuidado com o irritante poder da fruta espacial e com o trabalho de equipe impecável do outro ancião. Além disso, ele precisa descobrir que tipo de habilidades os outros 4 anciãos possuem. Imbuindo seus braços com o Haki do Conquistador, ele correu em direção aos mais velhos sem se importar com os agentes do governo mundial. Mas antes que pudesse alcançá-los, uma figura o interrompeu no meio do caminho. O ex-almirante da frota dos fuzileiros navais, Kong. Kong-san, você tem certeza que quer fazer isso? Blaise perguntou em um tom calmo. Do meu ponto de vista, é inevitável e você sabia disso, respondeu Kong. Assim seja, o rosto de Blaise ficou frio e ele atacou o último sem um pingo de hesitação. Kong encontrou o soco de Blaise que imbuiu o Haki do Conquistador com nada além de armamento Haki e ficou parado como uma montanha. É assim que seu Haki é refinado. No momento seguinte, a figura de Kong se transformou em um enorme gorila que tinha o corpo cheio de cabelos prateados. Balançando sua enorme mão esquerda, ele bateu em Blaise. Blaise tentou parar o ataque cruzando ambos os braços revestidos de Haki, mas o poder por trás do ataque o jogou para longe. Sua figura bateu na enorme rocha e deslizou para o chão. Que poder monstruoso! Limpando o sangue no canto dos lábios, Blaise ficou de pé. Se ele não tivesse melhorado seu físico para 70 pontos, o golpe o teria ferido gravemente. Blaise ouviu falar do poder de Kong. Ele havia comido uma fruta da antiga Zoan, modelo macaco-macaco, King Kong. Hora de levar a sério. Blaise murmurou. Soru.
Sua figura desapareceu e apareceu diante de Kong no segundo seguinte. Antes que este último pudesse reagir, um soco imbuído do Aki do Conquistador atingiu seu estômago e o fez voar para longe, tentando mostrar seu poder. Para mim você é apenas mais um velhote. Blaze ridicularizou. Sabendo que Blaze não pode ser derrotado apenas por Kong, os 5 anciões junto com os agentes da Cypherpol se juntaram à batalha. Só assim a batalha de gerações começou entre Blaze e o governo mundial. Infelizmente ninguém saberia desta batalha heróica de um único ser que enfrenta todo o governo mundial. Capítulo 157, Eu voltarei. 5 horas se passaram desde que a batalha entre Blaze e o governo mundial começou, foi intensa e destrutiva. Se a batalha tivesse acontecido em algum lugar diferente da linha vermelha, teria destruído toda a ilha. Siluk, o ancião com a espada samurai brilhou diante de Blaze e enfiou sua espada no coração. Embora Blaze tenha visto o futuro, ele não está em condições de evitar o ataque. Então, ele aproveitou a oportunidade para agarrar este último pelo pescoço e lhe deu vários socos no rosto, com o punho direito que está imbuído do Aki do Conquistador. Mesmo que o ancião empunhando a espada de samurai tenha defendido com armamento Aki, o soco de Blaze desfigurou o rosto do ancião, quebrou seus ossos faciais e quebrou seus dentes. Jogando o ancião como um trapo, Blaze enfrentou o soco de Kong com o seu próprio, mas o poder por trás do ataque o empurrou para trás alguns metros. Os 5 anciãos e o comandante supremo não o perseguiram, mas se reagruparam novamente. Eles olharam maravilhados para Blaze coberto de sangue. Ele é tão forte quanto um Yonkou. Se não tivéssemos privado seu poder de fruta do diabo, teria sido mais problemático. O ancião com a marca de nascença na testa falou. Verdade. No entanto, o que me surpreende é sua capacidade de curar seus ferimentos instantaneamente. Eu pensei que fosse sua habilidade de Akuma no Mi, mas parece que vem de seu físico. Um estado de ancião de barba longa. Ele é mais irritante do que Kaido. Se o tivéssemos deixado crescer, ele teria se tornado uma ameaça. Felizmente agimos rápido. Isso não importa mais, pois ele está no fim da linha. Seus ferimentos há muito pararam de cicatrizar. Enquanto os anciãos discutiam entre si, Kong ficou em algum lugar longe deles olhando para Blaze. Ele testemunhou e experimentou muitas coisas ao longo de incontáveis anos, mas nunca viu alguém tão assustador quanto Blaze. Ele viu como Blaze eliminou sozinho os agentes do governo mundial, um por um, e finalmente começou a atacá-los. Cada um deles no campo de batalha foi ferido por este último. Até mesmo 5 anciãos sofreram sob suas mãos. Ele tinha visto como a força de Blaze melhorou enquanto ele lutava contra eles. Sua pergunta é, e se a outra parte tivesse apoio? Kong não poderia prever o resultado. Isso o perturbou um pouco. Enquanto isso, Blaze olhou para seu corpo encharcado de sangue. O último ataque do ancião danificou completamente seu coração e tocou seu olho esquerdo, que foi destruído por um dos anciãos. Embora ele fosse super forte, ele é um ser humano no final das contas. Enfrentando múltiplas figuras do calibre Yonko, ele não conseguiu manter seu estado poderoso. Além disso, ele finalmente não conseguiu suprimir a dor dilacerante que vinha sentindo por todo o corpo, sofrido por inúmeros ferimentos e cortes de espada. A fraqueza o assaltou enquanto ele se sentia tonto, foi necessária toda a sua força de vontade apenas para permanecer consciente. O efeito de exaurir seu Aki ao limite e esgotar sua força vital para curar os ferimentos repetidas vezes. Mesmo assim, ele ficou de pé com as costas retas, sem se importar com os batimentos cardíacos que diminuíam a cada minuto que passava ou com seus ferimentos graves. Blaze podia sentir sua vida se esvaindo aos poucos. Mas ele estava se sentindo feliz e com vontade de rir alto, pois em seu coração não se arrependia de nada que tivesse feito. O tempo pode ser curto, mas ele aproveitou ao máximo a vida no mundo inteiro e até lutou contra inúmeras figuras fortes. Ele realizou o que perdeu em sua vida chata anterior. A morte não o teme. Seu único arrependimento é que ele não pôde se despedir de seu ente querido e de quem ele gosta. Inúmeras figuras que ele conheceu no mundo de One Piece passaram diante de seus olhos. Principalmente Hancock, ele finalmente ama alguém, mas lamenta não poder passar mais tempo com ela. É verdade que ele é impulsivo e um pouco arrogante, mas a batalha com o governo mundial é inevitável. Como decidiram eliminá-lo, nada os teria impedido de conseguir isso. Se ele não tivesse vindo aqui hoje, eles teriam recorrido a métodos mais cruéis. Ele não quer ver aqueles com quem se importa perderem suas vidas no processo. Finalmente, tudo se resume a uma coisa. Ele não é forte o suficiente. Distante. Sem que Blaze soubesse, 4 figuras assistiam à batalha. Eles não são outros senão Regis, Rosinante, Airi e Seiya. Depois de resgatar com sucesso Airi e Seiya dos agentes, eles vieram ver a batalha. Vendo a figura lamentável de Blaze, lágrimas escorreram de seus olhos. Blaze-san, se não fosse por nós, Marine-san não estaria nesta situação, disseram Airi e Seiya com tristeza. Não se sinta culpado. Os que estão errados são o governo mundial. Eles decidiram eliminar Blaze-san para usar qualquer método contra ele. Rosinante o confortou e falou com Regis. Regis, deveríamos ir embora. Se ficarmos mais tempo, alguém nos descobrirá. 5 minutos, Regis afirmou enquanto Rosinante suspirava. Rindo um pouco, Blaze olhou para Kong e os 5 anciãos. O que vocês estão fazendo aí parados? Eu ainda estou vivo, você sabe. Não por muito tempo. Seu batimento cardíaco mal bate, uma vez por minuto. Não demorará muito para você morrer. Um dos anciões afirmou calmamente. Eles não querem experimentar a mesma coisa que aconteceu com o ancião que empunhava a espada do samurai. Olhe para ele. Todo seu rosto está reduzido a polpa. Levará pelo menos 1 mês para ele se curar desses ferimentos. Enfrentar alguém do calibre de Blaze que está à beira da morte é uma atitude errada. Como ele está morrendo sozinho, não há necessidade de mancharem as mãos.
Pena, pensei em pelo menos levar um de vocês à morte comigo. Blaise riu e pensou, então é isso para mim, hein? Fechando os olhos, Blaise aproveitou o último momento de sua vida. Assim como ele pensou que era o fim, a notificação do sistema soou em sua mente, enquanto uma tela translúcida surgia diante dele com uma linha de texto. Notificação do sistema. Iniciando o protocolo de emergência único oferecido por Deus. Motivo: a força vital do hospedeiro está prestes a desaparecer. Estabelecendo teletransporte aleatório. Coordenadas marcadas. Teletransportando em 10, 9, 8. Blaise quase riu, quando olhou para os anciãos e entendeu que eles não podiam ver a tela do sistema. 5 anciãos, não é o fim, é apenas o começo. Voltarei mais forte do que nunca. Na próxima vez que nos encontrarmos, será o fim de todos vocês. Dizendo isso, Blaise riu alto. Suas palavras deixaram os 5 anciãos perplexos. Mas o que aconteceu a seguir os chocou profundamente. A figura inteira de Blaise desapareceu do local sem qualquer sinal. Onde ele está? Um dos anciãos perguntou ao ancião loiro quem tem o poder espacial. Não sei. Ele balançou a cabeça porque não conseguia sentir nem mesmo com seu poder espacial. Alguém o ajudou? Mas não sinto ninguém num raio de alguns quilômetros. Não importa. Ele já está à beira da morte. Ninguém pode salvá-lo. Ele está condenado a morrer. O ancião com a cicatriz no lado esquerdo do rosto falou. Verdadeiro. Vamos. Blaise-san desapareceu? Ele não morreu. Regis exclamou com o punho cerrado. Vamos. Não aguento mais. Rosinante falou. Ele tem usado constantemente sua Akuma no Mi para evitar que o Aki de observação de outras pessoas os aviste. Ele só consegue aguentar mais uns 15 minutos. Se eles não partirem, serão descobertos. Ok. Capítulo 158, Ilha das Baleias. Floresta de Faia Cobra. Um menino de cerca de 7 ou 8 anos podia ser visto cavando um buraco gigante. Ele estava vestido com uma camisa verde e shorts curtos verdes. Ele não é outro senão Gon, que está cavando o buraco para enterrar o Foxiar que Kit matou ontem para salvá-lo. Depois de remover a pá, ele fez o possível para empurrar a mãe ursa para dentro do buraco, mas sem sucesso. Vendo sua luta, Kit se adiantou para ajudá-lo. Os dois finalmente conseguiram empurrar a mãe ursa para dentro do buraco. Gon então selou o buraco com areia e plantou um símbolo de cruz feito de madeira acima do túmulo com um ramo de flores. Meu nome é Kit. Sou um caçador. Kit se apresentou a Gon. Eles então foram pescar para alimentar a criança urso-raposa enquanto Kit explicava o que é um caçador. Ele então perguntou a Gon sobre seu pai, ao que Gon respondeu. Eu só sei o nome dele, Jing Frex. Olhando para as costas de Gon, Kit contou-lhe a verdade que Mito escondeu dele. Seu pai ainda está vivo e ele é meu professor. Ele é um dos melhores caçadores do mundo. No momento em que eles estavam discutindo, o nariz de Gon se contraiu algumas vezes antes de ele falar em voz alta. Há um cheiro de sangue. Ele então correu naquela direção. Sangue? Kit franziu a testa, mas ainda seguiu Gon. Após 2 minutos de corrida, eles encontraram uma figura ensanguentada que estava inconsciente no chão. Não foi outro senão Blaise que perdeu a consciência e foi teletransportado para cá pelo sistema. Olhando para o grau dos ferimentos, a mão de Kit foi até a bainha da espada pendurada em sua cintura, mas ele relaxou quando não conseguiu sentir ninguém por perto. Quem machucaria uma pessoa dessa forma? Ele quase não está vivo. Gon verificou o pulso de Blaise e falou. Como um caçador habilidoso, Kit sabia que os ferimentos na pessoa vinham de múltiplas fontes. Ele acha surpreendente que ainda esteja vivo com feridas tão profundas. Não sinto nem em seu corpo. Mas como ele apareceu de repente aqui? Verificando seu pulso, Kit franziu a testa. Gon, ele não está respirando. Não. Quando toquei nele, senti os batimentos cardíacos. Estava fraco, mas é verdade. Gon balançou a cabeça. Você não pode fazer alguma coisa? Ele está morrendo. Confiando nas palavras de Gon, Kit colocou a mão no peito de Blaise para verificar novamente. Após 40 segundos, ele realmente sentiu os batimentos cardíacos. Inacreditável. Seu coração está batendo mesmo tendo sido perfurado por uma espada. Sua vontade é forte. Ele se recusa a morrer. Podemos levá-lo ao hospital? Gon perguntou. Não acho que ele estará vivo por tanto tempo. Deixe-me tentar uma coisa. Kit falou e usou seu nem como elemento de cura para que Blaise estivesse vivo até que o levassem ao hospital. Mas algo que Kit não esperava aconteceu. Assim que ele projetou sua aura no corpo de Blaise, seu nem foi completamente absorvido pela outra parte. Kit não parou, mas continuou a derramar seu nem em Blaise, mesmo estando chocado com o que estava acontecendo. A energia vital de alta qualidade absorvida pela Constituição Senju de Blaise começou a curar seu coração aos poucos. Em pouco tempo, o coração de Blaise ficou completamente curado e começou a bater em um ritmo normal. Maravilhoso. O que você fez, Kit? O coração dele está batendo de novo. A vida dele não está mais em risco. Vamos levá-lo para o hospital agora? Espere. Ele está recuperando a consciência. Kit disse enquanto todo o seu corpo entrava em alerta máximo. Seus sentidos lhe dizem que o homem é extremamente perigoso, embora ele nem possuísse nem. Blaise abriu o olho direito, mas no momento seguinte ele fez uma careta enquanto todo o seu corpo doía enquanto a dor dilacerante mais uma vez o atacava. Ele então olhou em volta, mas ficou chocado ao ver o rosto de Gon e Kit. Não me diga que o sistema me teletransportou para o mundo Hunter vs Hunter? Tocando o olho esquerdo que lhe doía mais do que qualquer outra coisa, Blaise sentou-se. Sentindo sua luta, Gon veio em seu apoio e perguntou, Senhor, você está bem? Estou bem. Obrigado por me salvar. Blaise respondeu enquanto sentia a energia misteriosa percorrendo seu corpo. Esse é o Nen? Isso salvou minha vida. Quem é você? Como você apareceu aqui? Kit perguntou.
Meu nome é Blaise. Venho de um lugar distante. Você sabe onde estou? Blaise perguntou mesmo sabendo a resposta. Florestas na Quebec, Ilha das Baleias. Gon respondeu. Ah, eu não descobri seu nome? Blaise perguntou, verificando a gravidade de seus ferimentos. Eu vou. Ele é Kit. Seus ferimentos são graves, vamos para o hospital. Você consegue andar? Gon perguntou. Não, estou bem. Só preciso de comida para reabastecer minhas energias, então vou me curar sozinho. Sério? Então irei buscar um pouco de comida junto com alguns curativos para suas feridas. Dizendo isso, Gon foi buscar os suprimentos. Quando Gon saiu, Blaise olhou para Kit e perguntou. Obrigado por me salvar. É nem? Sim, Kit manteve sua resposta curta, mas ainda não havia relaxado sua vigilância. Vendo isso, Blaise riu. Você não precisa estar em guarda contra mim? Eu não vou morder. Não sentindo nenhuma maldade de Blaise, Kit relaxou um pouco. Enquanto isso, Blaise enviou seus pensamentos para o sistema. Assim que o fez, uma tela apareceu diante dele com uma fileira de palavras. Teletransporte de emergência concluído. Nota: como é um protocolo de emergência único, o system não ajudará o anfitrião na próxima vez que sua vida estiver em perigo. Você realmente morrerá. Para sua surpresa, Blaise viu uma nova tarefa na tela do sistema. Tarefa: derrote o Rei Meruem. Recompensa: de volta ao mundo One Piece. Parece que estou preso aqui por 4 ou 5 anos. Bem, é para sempre. Blaise pensou e verificou seu painel de status. Nome: Blaise Hunt. Ocupação: Marinha. Constituição: 70,4. Akuma no Mi: 70,0. Aqui: 70,0. Ponto de atributo gratuito: 0,0. Não há mudança em seus atributos. Ou seja, ele pode usar seus poderes de Aki e Akuma no Mi sem nenhum problema. Mas se ele quiser usar seu poder de Akuma no Mi, ele precisa remover as escarpas de pedra marinha de dentro de seu corpo. Capítulo 159 NEM. Houve silêncio entre Blaise e Kit. Como Kit parecia severo e estoico, Blaise achou difícil conversar com ele. Mesmo que ele pergunte alguma coisa, as respostas de Kit são muito contundentes a ponto de parecerem rudes. Mas Blaise sabia que Kit era assim, então ele não levou isso a sério. Aquele NEM que você usou para me salvar é notável. Você pode me ensinar? Blaise perguntou. Não. Somente caçadores podem aprender e praticar NEM. Kit recusou. Blaise riu ao saber que Kit definitivamente recusaria. Mesmo que este não o tenha ensinado, ele pode aprender sozinho. O NEM que ele usou para curá-lo já estimulou a força vital em seu corpo. Ele não abriu nenhum nó de aura, mas pode senti-los. Apenas um leve empurrão. Ele consegue abrir alguns deles, mas não estava com pressa. Ele primeiro precisa se recuperar. Ele não sentiu nenhum dos nós da aura quando estava no mundo One Piece, mas agora ele pode. Ele não sabe porque isso não importava. Ele pode encontrar as respostas lentamente. Blaise deu uma boa olhada em Kit. Ele parecia o mesmo mostrado no anime, com cabelos brancos esvoaçantes que chegavam aos joelhos. Ele usava um boné azul claro, uma camisa branca de mangas compridas, calças pretas e sapatos marrons. Mesmo que ele não pudesse ver o NEM do Kit com seus próprios olhos, ele pode sentir sua presença com seu Aki de observação. É bastante forte. No momento em que Blaise estava entediado, Gon voltou com comida, água e curativos. Enquanto Gon o ajudava a curar as feridas, Blaise engoliu toda a comida em 1 minuto. Isso deixou Gon e Kit sem palavras. Depois de comer a comida, Blaise franziu a testa porque a energia contida na comida é muito pequena. Se ele comer esses alimentos, precisará de pelo menos 20 dias para curar todos os ferimentos e repor parte de sua força vital perdida. Mas no seu estado atual, ele não pode fazer muita coisa. Depois de 1 ou 2 dias, ele será capaz de suprimir seus ferimentos graves e poderá caçar alguns animais ou peixes grandes no lago ou oceano. Assim que Gon cuidou de seus ferimentos, Blaise agradeceu. Obrigado, Gon. Assim que eu me recuperar dos ferimentos, vou oferecer uma refeição para você como agradecimento. Sério? Maravilhoso, Gon pulou de alegria. 10 dias se passaram. Além de alguns ossos quebrados e do olho esquerdo, os ferimentos de Blaise foram quase todos curados. Pelo menos ele pode se mover agora. Mas ele ainda está fraco porque teve que usar toda a energia recuperada para curar as feridas. Em mais 10 dias, ele estará de volta à sua forma perfeita. Ontem ele pegou uma grande quantidade de peixes no lago, derrubando-os com seu Aki do Conquistador. É muito embaraçoso, mas ele não teve escolha. Ele teve que fazer isso para ganhar algum dinheiro para comprar comida e roupas. Blaise ficou na floresta enquanto Gon fica aqui durante o dia para cuidar da criança urso-raposa, além de ir para casa dormir. Quanto a Kit, ele deixou a Ilha da Baleia depois de se certificar de que Blaise não representava uma ameaça para Gon e outros. Blaise não tem escolha a não ser esperar mais 10 dias até que seus ferimentos estejam totalmente curados antes que ele possa se aventurar. Mais 20 dias se passaram. Manhã, depois de um bom banho, Blaise saiu do lago e vestiu as roupas que mandou costurar com o famoso alfaiate da Ilha das Baleias, camisa preta, calça cinza e casaco branco. Depois de vestir camisa e calça, Blaise colocou o casaco sobre os ombros como uma capa, sem usá-los inteiramente. Velhos hábitos são difíceis de morrer. A aparência faz o homem. Depois de vestido, ele parecia bonito, com altura chegando a 6'8", e também cortou o cabelo preto no comprimento normal.
Já se passou um mês desde que ele veio ao mundo Hunter vs Hunter. Seu corpo está totalmente curado, incluindo seu olho esquerdo, enquanto ele também reabasteceu parte de sua força vital perdida. Hoje, ele planeja abrir todos os seus nós de aura para poder praticar Nen. Durante um mês, ele não ficou ocioso, meditou diariamente para sentir a força vital e os nós da aura em seu corpo. Não foi tão difícil porque seu físico é muito forte e rico em energia vital. Alimentando a criança a foxear com alguns dos peixes que pescou no lago, Blaise sentou-se no chão e fechou os olhos. Como Nendikit já acionou as células de seu corpo, Blaise usou a energia vital para abrir alguns dos nós da aura. Assim que o fez, a energia vital presente em seu corpo jorrou como uma represa aberta, assustando-o. Sem perder tempo, ele os guiou na direção de outros nós da aura. Em cerca de 5 minutos, todos os nós da aura em seu corpo foram completamente abertos. Quando Blaise abriu os olhos, ele viu a energia vital como um vapor d'água vazando de seu corpo. Mas o que ele acha surpreendente é que a aura que flui de seu corpo é um tanto excessiva. É completamente diferente do que aconteceu com Gon e Killua quando Ing abriu seus nós de aura. Blaise mais uma vez fechou os olhos, guiando Nen para fluir através e ao redor de seu corpo, impedindo-os de vazar para fora de seu corpo. Como o controle de Nen é semelhante ao de Aki, ele aprendeu rapidamente. Na verdade, Blaise acha que controlar Nen é muito simples em comparação com Aki. Ele então começou a experimentar todos os conceitos básicos de Nen ou pode-se dizer, manipulações básicas do fluxo da aura. Primeiro 10. Blaise já aprendeu a evitar que sua aura vaze de seu corpo. 10 significa envelope ou sudário. Ele conseguiu isso porque sua aura já está fluindo através e ao redor do corpo, em vez de se afastar dele. Isso criou uma mortalha ao seu redor que parece semelhante a estar em um fluido viscoso. 10 é a defesa mais básica contra ataques emocionais de Nen, como sede de sangue e contra alguns ataques físicos limitados. Além disso, mantém o vigor juvenil e reduz o envelhecimento, uma vez que a energia que alimenta o corpo não vaza mais. Próximo Zetsu. Capítulo 160. Técnicas avançadas de Nen. Próximo Zetsu. Interrompendo o fluxo da aura do corpo fechando todos os seus nodos de aura. Fazer isso interromperá todo o fluxo de aura, tornando a presença muito mais difícil ou até impossível de sentir. Com os olhos fechados, Blaise apenas visualizou e seu corpo entrou no modo Zetsu. Ele não achou nada difícil, aconteceu como uma reação natural. Até Blaise acha isso surpreendente. É por causa da minha constituição Senju? Vamos descobrir. Ele então tentou o próximo conceito, Ren. O conceito se concentra em invocar uma quantidade maior de aura e projetá-la para fora de forma explosiva. Ao mesmo tempo, as emoções também podem estar imbuídas no Ren. Por exemplo, sede de sangue. Uma emissão prolongada de Ren malicioso pode induzir terror incontrolável naqueles que não podem usar nem paralisia ou até morte. Ren nada mais é do que uma demonstração de poder e pode ser usado para intimidar outros usuários de Nen. De certa forma, o uso de Ren é muito semelhante ao Aki do Conquistador. Sentindo Nen em seu corpo, Blaise murmurou. Ren. No momento seguinte, uma aura explodiu de seu corpo, semelhante a uma erupção vulcânica. Como Blaise não controlou sua força, seus pés quebraram o chão em que estava, e o Nen em expansão destruiu tudo em um raio de 100 metros. Felizmente, o pequeno Foxiar foi para a floresta brincar depois de comer o peixe, caso contrário, teria sido morto apenas pela sua aura. Parece que meu Nen é bem forte. Deve ser porque meu físico é diferente e mais forte. Blaise refletiu enquanto olhava para o ambiente em ruínas. A seguir, vamos descobrir qual é o meu tipo de aura. Blaise encheu o copo que preparou com água e colocou uma folha para flutuar nele. Depois disso, ele colocou as mãos em volta do vidro e executou Ren. Desta vez conteve seu Nen ainda assim que ele projetou sua aura, a quantidade de água aumentou em uma fração de segundo, e o vidro se quebrou em pedaços no momento seguinte. Foi asterisco. Blaise quase praguejou, pois não esperava que o vidro explodisse mesmo depois de limitar seu Nen. Como esperado, sou um Yancer. Vamos tentar os conceitos avançados de Nen primeiro, Gil. Uma aplicação avançada de Nen, na qual se concentra a aura em uma parte específica do corpo, mãos, pernas, olhos, etc. Blaise primeiro concentrou sua aura nos olhos, depois experimentou nas mãos e nas pernas. Ele foi capaz de focalizá-los em um instante sem nenhum problema, pois é semelhante ao Aki. Além do mais, ele foi capaz de aumentar ou diminuir a quantidade de aura em que se concentra com o pensamento, como faria com seu Aki. É outra aplicação avançada, Ko, concentrando a aura em uma parte específica do corpo. Em seguida vem o Ken, uma técnica defensiva pura para se proteger contra ataques de qualquer direção, uma versão avançada das técnicas básicas de Ten e Ren. A quantidade de aura que envolve o corpo do usuário durante o Ken é cerca de 10 vezes maior do que durante o Ten. Ken é semelhante ao armamento Aki. Revestir todo o corpo drenará o Aki rapidamente. É o mesmo com Ken. Em seguida, Ryu. Ryu está redistribuindo a aura de acordo com a situação ou necessidade. Por exemplo, concentrando 70% da aura em um punho e usando o restante para defender. Para outros, pode ser um conceito avançado ou difícil de dominar, mas para Blaise é igual a outros conceitos, ele pode executá-lo com o pensamento. Os conceitos nem são muito mais fáceis do que eu esperava, Blaise pensou. Se outros ouvirem seus pensamentos, provavelmente irão bater em sua bunda, já que outros tiveram que treinar por incontáveis meses ou até anos para dominar esses conceitos. O conceito final nos conceitos nem Advanced é em uma aplicação combinada de Ten e Ren, estendendo o Ren além do normal e depois usando o 10 ao mesmo tempo para conter e dar forma à aura. Normalmente a forma de En é uma esfera. Usando En pode-se sentir a forma e o movimento de qualquer coisa dentro da área coberta pela aura.
Aqueles que dominam e normalmente são capazes de estendê-lo a um círculo com um raio de 50 metros. Há exceções, Xenozodic pode estender seu em até um raio de 300 metros. Outro exemplo é Neferpitou, que tem um em de formato irregular e pode se estender até 2 km como um fio. Mas esta técnica é extremamente cansativa e esgota o NEM mais rapidamente. Quanto a Blaise, seu em estendeu-se até 400 metros. Inclusive, ele ficou surpreso com o resultado porque não é sua força total, já que seu físico ainda não se recuperou totalmente. Parece que vou aproveitar meu tempo aqui. Blaise sorriu um pouco. Mesmo que tudo tenha corrido bem, ele sabia que precisava de treinamento e prática constante para melhorar seu NEM. Assim que Blaise terminou de testar o conceito de NEM, seu Aki de observação sentiu a aura de Gon se aproximando de sua direção. Depois de um minuto, a figura de Gon apareceu. Seus olhos puros e inocentes brilhavam enquanto ele parecia animado e enérgico. Blaise, vamos começar? Gon perguntou chegando antes dele. Blaise riu, olhando para seus olhos ansiosos. Após a partida de Kit e descobrindo a verdade sobre seu pai, Jing, Gon está determinado a se tornar um caçador. Foi quando Blaise sugeriu que ele deveria aprender algumas técnicas marciais. Então, nos últimos dias, ele tem ensinado a Gon as técnicas marciais Rokushiki, Soru e Kamié. Como Gon é naturalmente ágil e possui músculos elásticos, essas duas técnicas são mais adequadas para ele. Acima de tudo, o potencial que ele possui é extremamente incrível. Como ele foi capaz de aprender o básico de Soru e Kamié em apenas 10 dias? Vamos começar. Blaise gesticulou para Gon começar. Respirando fundo, Gon murmurou. Soru. Sua forma desapareceu por um segundo, mas como ele não era proficiente nisso, seu corpo foi exposto no segundo seguinte. Ele usou Soru por um minuto antes de parar, já que tinha apenas 8 anos de idade e sua resistência é limitada. Blaise comentou. Bom, você entendeu o básico, mas precisa de mais prática. Quanto ao Kamié, varia de pessoa para pessoa com base na flexibilidade e nos movimentos de cada um. Então Blaise apenas lhe ensinou a ideia e deixou Gon praticar sozinho. Ok, Gon, deixarei a Ilha das Baleias amanhã porque tenho outras coisas para fazer, disse Blaise. Você está indo embora? Quando você vai voltar? Gon parecia desapontado. Não se preocupe, voltarei em alguns meses. Blaise confortou. Ele teve que deixar a Ilha da Baleia para explorar a outra região do mundo dos caçadores e, ao mesmo tempo, precisa de oponentes dignos para aprimorar suas habilidades de NEM. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.